1000 anos atrás, as bestas demoníacas eram governadas pelo clã dos dragões, e o líder era conhecido como o Deus Demônio. Com ambição avassaladora, ele semeou a destruição, liderando um exército de bestas mágicas e devastando o mundo humano. Sua ganância não tinha limites, almejando mergulhar cada canto do mundo em escuridão sem fim. Naquela época, a humanidade enfrentou a destruição, mas felizmente, o potencial da humanidade foi totalmente liberado. Na onda de despertar espiritual, alguns indivíduos excepcionais mostraram a capacidade de controlar bestas demoníacas, e eram chamados de domadores de bestas. No presente, um dragão estava devastando a cidade, mas um domador de bestas montado em um leão apareceu e atacou o dragão com uma explosão de energia, fazendo a criatura colidir com a área residencial, levando as autoridades a enviar assistência médica de emergência. A besta colidiu com o apartamento de nosso protagonista chamado Shio Shingyue, um estudante da escola secundária Shinnan. A besta ferida rasgou o apartamento inteiro do nosso garoto até parar bem na frente dele, espalhando sangue no seu rosto, causando-lhe terror. A besta abriu a boca e se preparou para atacar, e Shingyue ficou paralisado de medo. Mas nesse momento, alguém recitou um encantamento e convocou uma chama que atingiu o dragão, matando-o instantaneamente. Shingyue começou a esfregar os olhos, e quando os abriu, viu Su, Huyan, a diretora da academia King Long, que desmontou de sua besta e pediu desculpas pelo inconveniência. Em seguida, ela entregou a ele o cartão da academia dizendo que cuidariam dos reparos dos danos causados à sua casa e ofereceriam uma compensação. Após entregar o cartão, ela se despediu dele e ela e sua equipe voaram embora. Enquanto Shingyue olhava para o cartão, lembrou-se de que neste mundo todos sonhavam em se tornar domadores de feras. E claro, este também era um desejo que ele tinha, mas infelizmente ele não podia se dar ao luxo de comprar uma fera, e sem uma fera, não podia fazer o exame nacional de domador de feras. Se ele não conseguisse se tornar um domador de feras, não poderia proteger ninguém. Enquanto estava distraído, algo começou a subir em suas roupas. Era um pequeno e adorável cachorro branco que começou a lamber seu rosto. Ele pegou o cachorro e percebeu que era um husky que havia seguido o dragão. Aqui, ele se lembrou que os livros didáticos mencionavam que era uma criatura semelhante a um cão chamada Gale, cão. Isso era perfeito, já que ele podia cuidar dele, e agora que ele tinha uma besta, podia se tornar um domador de bestas. Mas o único problema era que o exame nacional para domadores de bestas seria em 3 dias, então ele não ia conseguir a tempo. Ele levantou o husky no ar e com um sorriso animado decidiu despertar seu espírito. No dia seguinte, logo de manhã, Shingyue foi à loja de domadores de bestas da cidade de Qingfeng com a intenção de dar o husky a alguém que pudesse criá-lo. O cachorro estava feliz, mas Shingyue sabia que ele não teria futuro se ficasse com ele. O dono da loja, furioso, abriu a porta perguntando o que ele estava fazendo parado na frente da loja tão cedo. Shingyue começou a exibir o adorável husky, perguntando ao sujeito se ele queria essa besta. Mas o dono mandou ele desaparecer, já que ninguém em sã consciência iria querer um cão de ventania, revelando que tinha sangue muito inferior e nenhum caminho para a evolução. Shingyue não teve escolha a não ser partir. Mas naquele momento, algo começou a brilhar, deixando-o surpreso. Era a janela de status do husky. Estava no estágio inicial, mas tinha uma linhagem oculta chamada linhagem de sangue do inferno. Além disso, tinha 4 caminhos de evolução ocultos. Shingyue começou a esfregar os olhos, pensando que era uma ilusão. Mas quando ele abriu os olhos novamente, a janela de status ainda estava lá. Ele perguntou ao dono da loja se esse husky tinha 4 caminhos de evolução escondidos. Mas o dono começou a expulsá-lo com uma vassoura, dizendo que os cães de vento não tinham caminho de evolução. Shingyue percebeu que o homem não conseguia ver o painel do sistema, só ele podia vê-lo. Shuji, seu colega de classe, o filho do homem mais rico da cidade, apareceu e com um sorriso zombou dele, dizendo que se lembrava que Shingyue não planejava fazer o exame nacional porque não tinha uma besta. Ele se aproximou do husky e perguntou se ele havia conseguido uma fera. Shingyue virou as costas para ele e disse para cuidar da própria vida. Shuji mencionou que Lena estava certa em relação a Shingyue não planejar fazer o exame de domador de feras. Ele não pôde deixar de começar a rir, pois mesmo que Shingyue tentasse, ele não passaria no exame. Ao ouvir o nome Lena, Shingyue, surpreso, se virou, apenas para Shuji revelar a ele que sua ex-namorada Jiang Lena estava com ele há algum tempo. Lena apareceu, agarrou Shuji pelo braço, perguntando o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu que apenas tinha vindo cumprimentar um velho amigo. Ao ver Shingyue, Lena ficou nervosa e pediu a Shuji para parar de brincar, pois ela não estava com ele há muito tempo. Ela não se importava se um perdedor carregando um galgo via ela com alguém rico. Shingyue ficou bravo. Começou a apontar para ela com o dedo e pediu para ela não esquecer que ele tinha sido quem a ajudou quando ela estava mal, dando permissão para ela passar a vida com um rico. Idiota, mas lembrando-a de que tinha sido ele quem terminou com ela. Shuji ficou irritado, mas Lena pediu que ele não se rebaixasse ao nível de um perdedor com um vento-lobo inútil, pensando que já deveria tê-lo deixado há muito tempo. Shingyue saiu mostrando a língua para eles. O que eles não sabiam era que este Greyhound tinha 4 caminhos de evolução ocultos, o que mudaria o futuro de Shingyue.
3 dias depois, todos os estudantes se reuniram na Praça Killing, pois o Exame Nacional Avançado de Domadores de Bestas estava prestes a começar. Após algum tempo, foi a vez dos candidatos da cidade de Qingfeng entrarem no local. Xing Yue, que era conhecido por não ter uma fera, encheu-se de confiança e decidiu ser o primeiro a fazer o exame. Todos sabiam que ele não tinha dinheiro para comprar uma fera e tinha se inscrito para o exame apenas 3 dias atrás ao se matricular na Academia Qinglong, que é considerada uma das 4 principais academias. Para fazer o exame, cada participante tinha que tocar na bola dourada. Xing Yue se aproximou e começou a suar devido ao nervosismo. Xing Yue informou ao professor que estava ali para fazer o exame. Chen Qinyan, o professor de admissões da Academia Qinglong, tirou o chapéu perguntando se ele era Xiu Xingyue, ao que ele respondeu que sim. O olhar de Chen Qinyan fixou-se em nosso rapaz, já que ele era o único estudante de Qingfeng a se candidatar à academia deles. Xu Ji apareceu, zombando. Xing Yue, perguntando se ele não conhecia seus próprios limites, mencionando que nos últimos 5 anos, apenas 8 estudantes de Qingfeng City tiveram a ousadia de se inscrever na Academia Qinglong. Com um sorriso malicioso, ele revelou que nenhum havia conseguido passar. Ele tirou uma folha de papel e jurou que se Xing Yue conseguisse passar no exame e entrar na academia, ele se ajoelharia e o chamaria de pai. Em resposta, Xing Yue pediu-lhe para limpar a garganta e se preparar para chamá-lo de pai. Ao ver sua atitude, Xu Ji ficou irritado. Xing Yue virou-se e perguntou ao professor se podia começar o teste. Chen Qinyan pegou uma folha e deixou uma coisa bem clara. O exame de admissão para a Academia Qinglong era difícil. Xing Yue não tinha escolhido nenhuma opção alternativa, então se ele falhasse neste exame, ele nunca conseguiria se inscrever em outra academia de domadores de feras. Todos começaram a rir, já que a pontuação mínima de poder espiritual para passar no exame da academia era de 800, então não havia como um fracassado como ele atingir isso. E por esse motivo, todos estavam se inscrevendo em escolas comuns de domadores de feras. Xing Yue não deu atenção e disse ao professor que estava pronto para... Chen Qinyan estendeu a mão em direção à bola dourada, explicando que o primeiro teste era sobre poder espiritual. Xing Yue colocou a mão em cima da bola e ela começou a brilhar, revelando que ele tinha um poder espiritual de 316 pontos. Ao ver isso, Xu Ji começou a zombar dele, já que ele não conseguia nem alcançar a pontuação mínima da Academia Qinglong. O professor Chen Qinyan suspirou e chamou o próximo. Estudante, sentindo-se um pouco decepcionado, pois achava que ele era um aluno promissor, mas ao ver que o poder espiritual do nosso rapaz estava aumentando, ficou chocado. A bola começou a mostrar 621 pontos, mas então alcançou 711, depois 800 e então 956, deixando todos atônitos, enquanto do outro lado, Xu Ji estava furioso e pensou que o medidor devia estar quebrado. Finalmente, a bola começou a mostrar 1028 pontos, deixando o professor e os outros sem palavras. Ninguém sabia que tipo de loucura era essa. O poder espiritual determinava quantas bestas um domador de bestas podia contratar. Cada 100 pontos equivalia a uma fera, e uma pontuação de 1028 significava que Xing Yue tinha o potencial para se tornar um domador de feras de 10 estrelas. O professor começou a observar Xing Yue e lembrou-se de que havia apenas alguns mestres de feras de 10 estrelas nas últimas décadas no Reino do Dragão. Percebendo que o Reino do Dragão havia encontrado um gênio, ele pegou o formulário de inscrição de Xing Yue e revelou a todos que ele tinha um poder espiritual de 1028 pontos. Um sorriso orgulhoso apareceu no rosto do nosso protagonista, fazendo Xu Ji e Lena começarem a sentir ciúmes. No ano passado, Yining Xuang, a garota prodígio, tinha obtido uma pontuação de 1030 pontos. Ninguém esperava que nosso garoto fosse tão forte, ficando apenas 2 pontos abaixo dela. Xu Ji pediu a Xing Yue para não comemorar a vitória tão cedo, já que o exame tinha 2 partes. Lena começou a apontar para ele com o dedo, acreditando firmemente que ele não iria passar na qualidade da linhagem das bestas. Teste. Bem antes do professor preparar o próximo teste, o técnico apareceu e começou a sussurrar em seu ouvido, explicando que houve um pequeno erro com o medidor de poder espiritual, revelando que a pontuação real de Xing Yue era 1032 pontos, sendo 2 pontos mais alto que o de Yining Xuang. O professor não perdeu a compostura e decidiu manter o mau funcionamento da máquina em segredo, pedindo ao homem que não tornasse isso público. O homem começou a mexer no boné e afirmou positivamente. Algum tempo depois, eles foram fazer o segundo teste, que consistia em verificar a qualidade da linhagem sanguínea do besta. Todos os estudantes formaram um círculo ao redor de Xing Yue. O professor deu ao nosso rapaz a ordem de invocar sua besta. Com um sorriso, ele fechou o punho, fazendo uma marca aparecer em sua mão. Então, ele estendeu a mão em direção à marca que estava no chão e pediu à sua besta, presa negra, que saísse, fazendo com que seus pés começassem a se manifestar. Chamas poderosas apareceram ao redor da besta, e ao presenciar isso, Xu Ji, Lena e os outros ficaram sem palavras. Mas uma vez que as chamas desapareceram, Husky apareceu, que estava dormindo profundamente. Todos ficaram um pouco decepcionados ao ver que a besta de Xing Yue era um cão de vento, a besta de menor grau em termos de linhagem. Qualidade. Eles não podiam acreditar que ainda havia pessoas que faziam contratos com galgos como suas feras. O professor colocou a mão sobre a cabeça enquanto estava
desapontado. Além do poder espiritual, a qualidade da linhagem também era um fator importante que limitava o desenvolvimento futuro de um domador de feras. E agora estava claro que a besta de Xingyu tinha uma qualidade de linhagem ruim. Ele se desculpou com Xingyu, e justo quando estava prestes a dizer que a sua besta tinha uma linhagem de qualidade ruim, um dos alunos pediu para ele esperar, já que a besta não era inteiramente um vento. Cão de vento. As orelhas de Husky começaram a crescer e seus olhos começaram a brilhar, fazendo uma cruz vermelha aparecer em sua testa. O que antes era um pequeno cão de vento, agora se transformou em uma poderosa besta, deixando todos um tanto confusos, já que os cães de vento não tinham um caminho de evolução. A janela de status de Husky apareceu acima de sua cabeça. Agora era chamado de Lobo Asa do Inferno. Estava na forma inicial do primeiro estágio e tinha o épico do inferno linhagem. O professor se aproximou de Husky e, usando o dispositivo, começou a escaneá-lo, imaginando se essa besta era uma evolução de segundo estágio. Um sorriso apareceu no rosto do professor e seu olhar se fixou em Xingyu, percebendo que nosso garoto era algo especial. Escureceu, e com isso Xingyu passou no exame e entrou em Kanglong, academia. Sem fazer barulho, Lena e Shuje viraram as costas para ele e se prepararam para fugir. Eles não podiam acreditar que ele tinha conseguido passar no exame, mas como esperado, nosso garoto não ia deixar isso acontecer. Ele chamou a atenção de Shuje, perguntando para onde ele estava planejando ir e se não ia se despedir do seu pai. Quando Shuje se virou, viu o enorme presa negra parado atrás de Xingyu. Shuje perdeu a compostura, começou a apontar para o nosso garoto com o dedo e pediu para ele não ser tão arrogante, que ele não ia chamá-lo de pai, perguntando o que ele ia fazer a respeito. Xingyu começou a olhar fixamente para ele e chamou Black Fang. Shuje percebeu que algo ruim ia acontecer, e quando ele se virou, já era tarde demais. Com um olhar assassino, Black Fang colocou sua pata nas costas de Shuje, fazendo-o ajoelhar-se no chão. Xingyu se aproximou, perguntando se ele poderia falar agora. Shuje cerrou os dentes e, sem outra opção, chamou Xingyu de pai. Nosso garoto virou as costas para ele e disse que não tinha um filho como ele, dando-lhe a ordem para sumir. Lena decidiu aproveitar esta situação. Ela apareceu na frente do nosso garoto e, com um sorriso amável, explicou que durante os últimos 2 anos e meio tinha desenvolvido sentimentos profundos por ele, perguntando se havia a possibilidade de ficarem juntos novamente. Obviamente, Xingyu não ia cair na armadilha novamente. Com uma atitude fria, ele virou as costas para ela e recusou, pois não voltaria ao passado. Lena caiu de joelhos no chão e começou a implorar, admitindo que estava errada. Depois de algumas horas, Xingyu chegou à cidade e pegou seu telefone móvel para contar à irmã a boa notícia de ter entrado em Kanglong, academia. Mas assim que ligou para a irmã, a única coisa que se ouviu foram gritos, indicando ao nosso rapaz que algo estava errado. Ao mesmo tempo, nos arredores da cidade de Qingfang, mais precisamente na fazenda do mercado, uma horda de monstros invadiu a área, destruindo e criando caos por todo lado, fazendo todos começarem a fugir para salvar suas vidas. Entre a multidão, alguém começou a perguntar se alguém tinha visto seu filho. Alguém abraçou uma garotinha que estava chorando. Era uma mulher de cabelos brancos que estava escondida atrás de alguns escombros. Ela começou a confortar a menina, pedindo para ela não ter medo. Ela achava que estavam seguras, mas não, já que um ferrão cheio de veneno apareceu atrás delas. A mulher percebeu isso e pensou que isso não era... Bem, assim que olhou para trás, viu um escorpião enorme bem acima deles, babando e pronto para atacar. Xingyu entrou em pânico e chegou ao mercado do agricultor, onde viu muitas pessoas correndo por suas vidas. Ele não sabia o que estava acontecendo ali. À sua frente havia apenas destruição, bestas destruindo tudo em seu caminho, e humanos, fuga. Nenhum único sinal de sua irmã. O escorpião lançou um ataque poderoso usando seu ferrão, mas felizmente atingiu perto de onde a menina e a mulher estavam. Esta mulher era a irmã de Xingyu. Ao ouvir o som do atacar, ele começou a correr para salvar sua irmã. O olho de Xingyu começou a sangrar, e então uma janela do sistema apareceu novamente na sua frente, informando que a habilidade Uivo Infernal do Presa Negra estava disponível, perguntando se ele queria usá-la agora. Sem hesitar por um segundo, Xingyu apertou o botão que dizia sim, e deu a ordem a Black Fang para usar o Uivo Infernal. Mas nada aconteceu, e ao invés de atacar, a atenção de Black Fang se voltou para o lado, deixando Xingyu um tanto confuso, pois ele não sabia por que a habilidade não estava funcionando. O escorpião puxou seu ferrão do chão e lançou um ataque novamente em direção à irmã. E ao ver isso, Xingyu entrou em pânico e começou a sentir medo. E esse momento o lembrou de quando o dragão havia quebrado sua janela. As pessoas da academia Qinglong tinham entoado algum tipo de feitiço. Ele se acalmou e decidiu tentar isso também. Black Fang começou a se transformar em lobo uivante, e Xingyu começou a entoar o mesmo feitiço que eles. Após a transformação, Presa Negra correu em direção ao escorpião. Xingyu estendeu a mão e deu a ordem para usar Uivo do Inferno. Presa Negra abriu a boca, fazendo aparecer uma bola de energia. Após carregar o ataque, lançou uma explosão poderosa em direção ao escorpião, destruindo seu corpo pela metade e salvando a irmã e a menina. O corpo sem vida da besta caiu no chão e Xingyu não podia acreditar que a havia derrotado, percebendo que este era o verdadeiro poder de uma besta.
domador. Ele começou a se preocupar ao lembrar que sua irmã ainda estava perto do monstro. Rapidamente, correu em direção à área e encontrou sua irmã abraçando a menininha, perguntando se ela estava bem. Ao ver que ela não estava ferida, Qingyu se sentiu aliviado. Mas a irmã, surpreendida e confusa, agarrou-o pelos ombros e perguntou como ele tinha feito aquilo. Qingyu segurou a mão da irmã e, com um sorriso, revelou que agora era um domador de bestas e tinha entrado na academia Qinglong. Enquanto conversavam, Presa Negra pulou em nosso garoto e começou a lamber sua mão. E ele explicou à irmã que este era seu contratado. Fera, Black Fang estava muito feliz, e Qingyu o apresentou como o lobo tempestade infernal chamado Black Fang. As pessoas que antes corriam para salvar suas vidas do monstro se viraram, perguntando se o monstro estava realmente morto. Com um sorriso confiante, Qingyu confirmou, e a irmã disse que devia estar morto. Uma mulher apareceu e agradeceu-lhes por terem salvado sua filha. A filha, com lágrimas nos olhos, começou a se aproximar da mãe para lhe dar um abraço, perguntando onde ela tinha... Desapareceram. Ao mesmo tempo, Qingyu e a irmã se aproximaram do cadáver do escorpião, e nesse momento um cristal começou a emergir da... cadáver, e decidiram ir vê-lo. O cristal caiu no chão e uma janela de status apareceu. Era um núcleo de monstro de estágio inicial com o atributo de veneno, e poderia aumentar o atributo de veneno em 5 pontos e poderia conceder 10 pontos de XP. Qingyu pegou o núcleo e deu para Black Fang comer, já que mesmo sendo um núcleo de atributo veneno em estágio inicial, mesmo o menor ganho poderia ajudar Black Fang a evoluir. Ele se virou e anunciou que o monstro estava morto, para que todos pudessem ficar tranquilos. As pessoas se reuniram ao redor do nosso garoto, elogiando-o como um verdadeiro herói por ter salvado eles. Até a garota que ele tinha salvado antes apareceu e disse que também queria se tornar uma domadora de feras como ele. Qingyu começou a acariciar a cabeça da garota, dizendo que acreditava que ela ia se tornar uma incrível domadora de feras. Quando escureceu, Qingyu voltou para seu apartamento, onde o buraco na parede ainda estava, e ele adormeceu. Nesse momento, a irmã apareceu. Ela começou a olhar fixamente para ele e permaneceu silenciosa, com o olhar fixo na marca de dragão azul que nosso garoto tinha nas costas. Ela saiu da sala e fez uma ligação informando que a maldição da runa do dragão ainda estava ativa, e o selo sobre a essência do Rei Dragão permanecia intacto. Ela estava um pouco confusa, pois não sabia por que Qingyu ainda conseguia formar um contrato com uma besta. A outra pessoa mencionou que isso deve ser uma questão de fé, pedindo para ela vigiar Qingyu de perto. Ela entendeu isso e, com um olhar firme, decidiu manter nosso garoto sob vigilância. No dia seguinte, Qingyu e sua irmã fizeram as malas e foram para a estação de trem, onde muitas pessoas vieram para se despedir de eles. Entre eles estavam o pai e a mãe. O pai deu ao nosso garoto uma cesta de ovos de pato salgados, já que ele sempre os amou desde infância, e a mãe deu-lhes alguns envelopes com um pouco de dinheiro. Um tempo depois, o trem chegou, e com um sorriso, Qingyu começou a se despedir de todos, prometendo que os visitaria nas férias. A irmã começou a mostrar um sorriso gentil. Um tempo depois, ambos subiram no trem e Qingyu pediu para que ela se sentasse. O trem partiu, e várias horas depois, o condutor pediu aos passageiros que prestassem atenção. Haviam relatos de feras ao longo da ferrovia à frente, então poderia haver alguma agitação no trem. Isso chamou a atenção de Qingyu e sua irmã. Felizmente, o trem passou com sucesso pela seção perigosa, e agora estava em uma ponte, prestes a entrar em um túnel. Qingyu sentiu-se feliz por terem conseguido atravessar o perigoso, estando muito perto da cidade de Longyan. A irmã se lembrou que ele em breve começaria a escola, então pediu que ele estudasse bastante. Mas naquele momento, o trem inteiro começou a tremer, fazendo Qingyu seguir em frente. Alerta! O condutor revelou que um grupo de bestas conhecidas como macacos gigantes de 3 olhos foi avistado mais adiante, pedindo que se protegessem e protegessem seus pertences. Qingyu ficou enfurecido, pois sabia que isso não era bom. E todos os outros passageiros começaram a sentir medo, já que estavam sendo atacados apesar de terem passado pela seção perigosa. As feras subiram no teto do trem e começaram a golpeá-lo com força, lentamente o quebrando e aumentando o pânico. Ninguém sabia o que fazer agora, nem sabiam como iriam enfrentar feras tão poderosas. Um macaco gigante quebrou o teto do trem e entrou dentro, causando pânico. Qingyu pediu à irmã que se escondesse e não saísse. Ela estava um pouco confusa e perguntou o que ele ia fazer. Qingyu virou-se de costas para ela e ela caiu de joelhos no chão, implorando para ele não ir. O macaco gigante saltou e se preparou para atacar nosso garoto, mas uma raposa dourada apareceu e, usando sua cauda, atingiu o monstro no rosto. Alguém perguntou ao nosso protagonista se ele iria apenas ficar lá assistindo, deixando-o sem palavras. A raposa de 3 caudas pertencia à mestre de bestas chamada Qin Yanhan, filha do presidente do Sky. Gilda. Ela colocou a mão na frente dele e disse para ele recuar se não quisesse morrer. Ela começou a girar a lança, apontou-a para o macaco gigante e deu a ordem para a raposa usar o relâmpago reluzente. A eletricidade apareceu em volta do corpo dela e começou a correr em direção ao macaco. Qingyu estava em choque. A janela de status da besta apareceu. Era uma raposa do trovão de 3 caudas de nível
3 com uma linhagem de qualidade épica. A habilidade Clarão de Relâmpago permitia a esta besta desviar dos ataques e atingir o inimigo com relâmpagos. Dano. Ao ver a raposa de 3 caudas e a lança, ele finalmente percebeu quem ela era. A raposa e Qin Yanran se prepararam para atacar e as pessoas pensaram que estavam salvas. Um sorriso apareceu no rosto de Xingqiu. Mas então outro macaco gigante rompeu o teto do trem e entrou no vagão. Xingqiu se virou e pediu a todos que evacuassem o trem. Vários outros macacos gigantes entraram no vagão e começaram a destruir tudo. Esses monstros eram sociais, criaturas, mas por alguma razão estranha, elas estavam agora furiosas. Xingqiu estendeu a mão em direção a Black Fang e deu-lhe a ordem para ir, já que queria ajudar o mestre das bestas. Qin Yanran enfiou a lança nas costas do monstro, encerrando sua vida. Mas ela não sabia por que havia tantos bestas, e enquanto ela estava distraída, mais 2 bestas apareceram e tentaram atacá-la pelas costas, e nosso rapaz a alertou pedindo que tomasse cuidado. Black Fang se transformou. E Xingqiu, que não tinha planos de ficar parado, usou uma habilidade chamada Corrente Infernal, acorrentando as bestas para que elas não pudessem episódio. Em um piscar de olhos, ele derrotou as 3 feras. E Qin Yanran se aproximou dele, perguntando se ele também era um domador de feras. Ela pegou a raposa nos braços e, sorrindo, agradeceu ao nosso protagonista por tê-la salvado antes. Ele respondeu que não havia necessidade de agradecer, pois qualquer domador de feras teria feito o mesmo naquela situação. Ele prestou um pouco de atenção e percebeu que algo ruim estava acontecendo com o animal dela. A janela de status do animal apareceu. Estava deprimido e letárgico, resultado de trauma pós-batalha. O sistema até mostrou ao nosso garoto o tratamento. Xingqiu perguntou se ultimamente a besta dela estava ficando muito excitada na batalha, mas então ficava letárgica. Depois, até mesmo mostrando sinais de automutilação. Qin Yanran ficou um tanto surpresa, pois isso era verdade, perguntando como ele sabia disso. Xingqiu começou a tocar sua bochecha e explicou que a besta dela estava sofrendo de trauma pós-batalha. Ele tinha lido sobre essa condição no Guia de Ailmentos para Domadores de Bestas, onde mencionava que as raposas do trovão eram muito suscetíveis. No fundo, ele não poderia dizer exatamente que podia ver o estado da besta dela. Em troca, como forma de gratidão, ela deu-lhes um tapinha nas costas. Agora ela entendia por que sua besta chamada Xiao Xiao não vinha sorrindo ultimamente e decidiu levá-la para ser tratada imediatamente. Ela colocou a mão no ombro do nosso protagonista e decidiu que ele seria seu irmãozinho a partir de agora. Enquanto os dois conversavam, a irmã de Xingqiu apareceu e começou a encará-los atentamente. Ela se interpôs entre os dois e com um sorriso forçado mencionou que ele não era apenas o irmãozinho de qualquer um. Então ela agarrou o braço do nosso rapaz e disse que ele era o irmãozinho dela. Qin Yanran começou a encará-la atentamente e decidiu não ficar parada. Ela pegou Xingqiu pelo braço e o afastou da irmã. A irmã o segurou pelo braço novamente e Qin Yanran disse que a partir de agora, ele também era o irmãozinho dela. Irmão, as duas começaram a brigar uma com a outra e começaram a puxar Xingqiu com tanta força que ele sentiu que iria se partir ao meio. Depois de algumas horas, eles chegaram à praça central da Academia do Dragão Azure, onde havia muitos estudantes reunidos. Um dos professores deu as boas-vindas a todos à Academia Dragão Azure e no palco estavam também o vice-diretor Wang Danshang e o diretor de educação Lin, Kang. Todos tiveram que ser pacientes até que o diretor chegasse. Depois de descer do trem, Xingqiu se despediu da irmã Qin e conseguiu se matricular na academia sem muitos problemas. Um leão branco poderoso começou a rugir no céu. Todos ficaram felizes ao reconhecer o leão de chama roxa do diretor Shu. O diretor Shu, que estava montado no leão, voou sobre eles. O leão bateu suas asas com força e aterrissou na frente de todos. Assim que desceu do leão, o professor se aproximou dela e pediu para dizer algumas palavras aos novos alunos. Xingqiu estava em choque, já que ela era a mesma mulher que havia lutado contra o dragão demônio das sombras. Antes, ele não esperava de jeito nenhum que ela fosse a diretora da Academia do Dragão Azul. Shu pegou o microfone e primeiro parabenizou todos os alunos por terem se matriculado na academia. Mas ela deixou uma coisa bem clara. Não importava se eram de uma família influente ou vinham de origens humildes. Origens. Com um olhar sério, ela deixou claro que na academia todos iriam seguir suas regras, especialmente a regra número 8. Nenhum dos novos alunos sabia sobre a regra número 8. A diretora Shu estendeu a mão para o lado e explicou que se surgissem conflitos entre os alunos, não importava quem estivesse certo ou errado, a disputa tinha que ser resolvida por meio de um duelo no ringue, e o perdedor tinha que pedir desculpas ao vencedor. Xingqiu ficou sério porque, embora a regra 8 parecesse ser rigorosa, era a melhor, já que dessa forma famílias influentes não poderiam intimidar outros ou abusar de seu poder, dando aos alunos comuns a liberdade de buscar justiça com os punhos. 2 horas depois, todos foram para suas aulas designadas, e um dos alunos ficou chocado ao saber que estava na mesma turma que Xingqiu. Era normal para esse cara ficar surpreso, já que Xingqiu tinha um poder espiritual que quase rivalizava com o de Ningxuang. Xingqiu nem prestou atenção, e o professor Chen Qinian lhes deu a ordem para se sentarem, já que a aula estava para começar. Todos obedeceram e se sentaram, e o cara de antes jurou seguir Xingqiu a partir de agora.
Então, o professor começou a escrever no quadro e pediu silêncio. Em seguida, ele se virou e anunciou que era o professor principal deles, esperando que todos obtivessem algo valioso de seu tempo na academia. Ele pediu a todos que abrissem o Guia de Companheiros de Fera, pois era hora de começar com o Teoria. Veja, a força de um companheiro besta era determinada principalmente por 2 fatores, sendo o primeiro o estágio evolutivo. Os estágios evolutivos atualmente conhecidos do mais baixo para o mais alto incluíam forma inicial, forma madura, forma completa, forma transcendente e forma de rei das bestas. O segundo fator era a qualidade da besta. As linhagens documentadas sendo classificadas de baixa a alta qualidade, e as linhagens de qualidade superior naturalmente exerciam um efeito de supressão sobre a inferiores. Além disso, os atributos dos companheiros de besta podem criar um efeito de supressão de atributos. Por exemplo, os 5 atributos elementares comuns, metal, madeira, água, fogo e terra, seguem um ciclo de supressão mútua. A madeira suprime a terra suprime a água suprime o fogo suprime o metal, e o metal suprime a madeira. Além desses 5 atributos básicos, existem outras variantes, como areia, relâmpago e muitos mais. As horas passaram e tornou-se à noite, e em vez de prestar atenção na aula, Xingyu estava dormindo como uma pedra. O professor notou isso e, furioso, jogou o giz na cabeça dele para acordá-lo. Mesmo estando ainda com sono, Xingyu abriu os olhos o melhor que pôde, e como punição, o professor lhe perguntou qual era a fraqueza do lagarto demônio do céu. O professor estava muito irritado, e se Xingyu não pudesse responder a pergunta, então ele poderia arrumar suas coisas e sair da aula. A tensão na atmosfera aumentou, mas Xingyu levantou-se e com um sorriso confiante respondeu que a fraqueza da fera era o saco de veneno sob seu abdômen. A resposta estava correta e todos ficaram em choque. O professor decidiu fazer outra pergunta, perguntando onde os crocodilos condor normalmente viviam. Para a surpresa de todos, Xingyu respondeu novamente, explicando que essas bestas viviam na região do lago Frostfall do Reino Dragão do Sul, assim como nas piscinas frias sob a geleira Kunlun, cachoeiras. Ao ver que a resposta estava correta, o professor colocou a mão no queixo e decidiu testá-lo mais, perguntando o que ele faria se encontrasse um tigre rasga-céus na selvagens. Xingyu respondeu que morderia seu cartão de identificação e encontraria um lugar sombreado para se deitar. Esta resposta deixou tanto o professor quanto os alunos um tanto confusos. Mas Xingyu explicou ainda que a razão para isso era que o tigre rasga-céu era uma besta rei da forma de besta mutada. Então apenas um mestre de bestas de nível 6 ou superior poderia ter uma chance enfrentá-lo, e se eles, alguns mestres de feras iniciantes, encontrassem esta besta na selva, estariam praticamente mortos. E por essa razão, ele colocaria seu documento de identificação na boca para facilitar que sua família identificasse seu corpo, e também tentaria encontrar um lugar sombreado para evitar que o corpo se decomponha muito, rapidamente. Ao ouvir essa resposta, a princípio o professor ficou irritado, mas depois bateu na mesa dando a pontuação máxima. A verdade era que ele estava fazendo perguntas de capítulos posteriores. Xingyu tirou 3 livros e revelou que já havia estudado o restante do material, deixando os outros alunos em choque, sem saber como iriam acompanhar um prodígio monstruoso como ele. O professor pediu à turma que continuasse com o autoestudo, e quanto ao nosso garoto, ele pediu que o acompanhasse. Xingyu saiu da sala com o professor e pediu desculpas, prometendo que não dormiria mais na aula. Mas o professor mencionou que não era por isso. Ele colocou a mão no queixo e acrescentou que Xingyu havia dominado todo o conteúdo teórico do semestre em menos de meia aula. Xingyu elogiou o professor dizendo que foi tudo graças aos seus ensinamentos. Mas o professor ficou bravo e pediu para ele cortar o elogios. Agora que nosso garoto havia concluído a sessão teórica, era hora de ele mergulhar em material mais avançado. Ele lhe entregou um cartão que era o passe para a biblioteca da academia. Com isso, ele estava livre para entrar e sair da biblioteca e pegar qualquer livro de graça. Xingyu pegou o passe e ficou sem palavras. O professor colocou a mão em seu ombro e deu-lhe permissão para ir, já que não tinha mais nada para lhe ensinar. Xingyu foi para a biblioteca, que estava quase vazia, e após encontrar um livro do seu gosto, ele se sentou em um canto no chão e começou a ler. Ele estava lendo livros que o ajudariam a tornar Black Fang mais forte. Mas a calmaria não durou muito, já que Wang Yan, o filho do vice-diretor Wang Dangsheng, entrou na biblioteca junto com seus subordinados, anunciando que hoje a academia pertencia a todos irem, dando a ordem para todos saírem. Todos os alunos que estavam na biblioteca naquele momento começaram a correr em direção à saída, enquanto por outro lado, Xingyu não prestou atenção. Wang Yan começou a se aproximar de 3 garotas e pediu que ficassem para lhe fazer companhia enquanto ele estudava. As garotas começaram a ficar muito assustadas e imploraram para que ele as deixá-las ir. Isso irritou Xingyu, que fechou o livro e o jogou na cabeça de Wang Yan, pedindo-lhe para calar a boca. Wang Yan, um pouco furioso e confuso, perguntou quem era o responsável. Seu subordinado começou a apontar para Xingyu com o dedo, revelando que ele era o que estava desrespeitando. Xingyu ficou na frente das garotas, e ao ver que Wang Yan as estava assediando, pensou que ele não tinha vergonha.
Em resposta, Wang Yan perguntou quem ele achava que era, agindo como um herói. Uma das garotas, assustada, aconselhou-o a sair e não se envolver com esse cara, já que ele era filho do vice-diretor Wang Dangsheng. Eles, meros plebeus, não podiam se dar ao luxo de se meter com ele. Nosso protagonista finalmente entendeu por que esse bastardo era tão arrogante, e Wang Yan estava orgulhoso por ter entendido isso. Ele entendeu que Xing Yu sabia o que era conveniente para ele, então fez um gesto de desaprovação com o polegar e pediu que ele se ajoelhasse e pedisse desculpas. Mas obviamente Xing Yu não ia fazer isso. Sem hesitar por um segundo, nosso garoto deu-lhes um forte chute nas bolas, fazendo o cara começar a sentir uma dor intensa. O arrogante Wang Yan caiu no chão e começou a se contorcer em dor. Seus subordinados se aproximaram, perguntando se ele estava bem. Com o corpo tremendo, ele começou a apontar para o teto com o dedo, perguntando a Xing Yu se ele sabia quem ele era. Ele bateu com força no chão e jurou não deixá-lo sair desta biblioteca vivo por ter mexido com alguém, como ele. Enquanto Wang Tang se contorcia de dor, decidiu se vingar mostrando ao nosso garoto quem realmente mandava na Academia Qinglong. Alguém entrou na biblioteca ao ouvir o tom arrogante de Wang Tang. Foi a diretora Su que havia vindo junto com o professor. Ela ficou um tanto surpresa, pois não sabia que a academia estava sob o comando de Wang Tang. Controle. Ele estava confuso, pois não podia acreditar que ela tinha descoberto tão rapidamente. Su não demorou a entender a situação e explicou que, como os dois tinham um conflito, deveriam resolvê-lo de acordo com o artigo 8 do regulamento da escola. Se os estudantes tivessem um conflito, independentemente de quem estivesse certo ou errado, ele deveria ser resolvido através de um duelo na... Anel e a parte perdedora tinha que pedir desculpas ao vencedor. Eles foram para a Grena Quadrada e todos estavam ansiosos para que a luta começasse, e muitos achavam que Wang Tang seria o vencedor, já que sua besta era uma lendária qualidade de 6 garras corta-céu. Leopardo. Ninguém acreditava que nosso garoto ia vencer. Ele simplesmente começou a mostrar um sorriso confiante. O professor também estava observando o combate e esperava que Ting Yu não o decepcionasse. Ambos entraram na arena e o árbitro anunciou que a luta estava prestes a começar. Wang Tang apertou a mão do nosso garoto e decidiu deixá-lo saber o que acontece quando alguém vai contra. Sorrir. Xing Yu começou a sorrir e zombou dele, dizendo que esperaria ansiosamente por seu pedido de desculpas, deixando Wang Tang furioso. O combate começou oficialmente. Wang Tang colocou a mão no chão e convocou seu leopardo de gelo. Esta besta era aterrorizante. Tinha garras afiadas e dentes afiados. Xing Yu ativou sua habilidade, fazendo seus olhos começarem a... sangramento. Mas graças a isso, ele podia ver as estatísticas da besta. Estava no estágio inicial. Tinha 2 talentos. O primeiro chamava-se Congelamento Profundo. Qualquer ataque acrescentaria uma certa quantidade de dano de congelamento, reduzindo a velocidade de movimento e de ataque do inimigo em 30%. O segundo talento chamava-se Frio Estilhaçante, que era uma esfera de gelo que se fixava em um alvo e explodiu, criando lâminas de gelo que causaram dano em área. Nosso garoto começou a ficar um pouco assustado ao perceber que se tratava de um atributo duplo, Fera. Mas então ele se acalmou e decidiu que era hora de entrar em cena, invocando a Borda Negra. Alguns perceberam que a fera de Xing Yu era muito dominante, e em termos de aparência, a fera de Wang Tang estava totalmente derrotada. Na sala VIP, a diretora Su assistia à luta. Ela nunca tinha visto uma fera como a do nosso garoto antes, percebendo que era uma versão evoluída do Gei. Cão de caça. Sua mente encheu-se de confusão e muitas perguntas, já que o cão de caça do vento sempre fora conhecido como uma besta inútil sem caminho de evolução, perguntando-se como Ting Yu tinha feito isso. De volta à arena, Wang Tang ficou enfurecido ao perceber que Xing Yu estava apenas tentando conseguir atenção e pensou que estava na hora de lhe dar uma boa lição. Ele deu a ordem à sua besta para usar a garra dilacerante de gelo. A besta lançou estalactites. Ao ver isso, Xing Yu deu a ordem ao Black Fang para usar o serpentino. Movimento. Black Fang começou a se mover de um lado para o outro e desviou dos ataques sem muito esforço, mas o leopardo aproveitou isso para se aproximar e desferiu vários golpes. Agora Black Fang estava bastante ferido, e com seu corpo tremendo, esta besta tinha um atributo duplo, vento e fogo, enquanto o leopardo tinha os atributos de gelo e fogo, tendo uma vantagem de atributo. Wang Tang, furioso, estava determinado a incapacitar a besta de Xiao Tingyu, então ele usou a técnica Despedaçar o Céu, e o leopardo lançou uma rajada de sua boca, congelando o corpo do Black Fang. O pobre Black Fang ficou preso no gelo, incapaz de se mover. Wang Tang pensou que tinha vencido, e com um sorriso orgulhoso, garantiu que não demoraria muito para que Black Fang morresse congelado. Mas o diretor Su e os outros estavam ansiosos para ver o que Ting Yu faria agora. Ele simplesmente começou a mostrar um sorriso confiante, então estendeu a mão e deu a ordem para Black Fang usar o canino da fenda. O corpo de Black Fang começou a se transformar em sombra, até que de repente desapareceu. Este era um atributo sombrio, e os professores ficaram um tanto surpresos ao ver que o lobo do vendaval infernal realmente tinha um terceiro.
atributo. Wang Tan começou a procurar em todas as direções, sem perceber que um círculo mágico havia aparecido sob seu corpo. Black Fang havia se transformado em uma sombra, e por esse motivo, o gelo não poderia prendê-lo. Black Fang apareceu atrás dele e se preparou para atacar. Mas naquele momento, o leopardo interveio e bloqueou o ataque, salvando Wang Tan por um triz, que sabia que se ele tivesse sido ser atingido, ele agora estaria ferido. Black Fang pousou atrás de Xingyu e ele decidiu mostrar sua verdadeira força, comandando-o a usar a habilidade Garra Silenciosa. Black Fang transformou-se em uma sombra novamente e começou a atacar o leopardo, não dando a ele a chance de contra-ataque. Garra Silenciosa era uma habilidade de atributo sombrio. Ao atingir o oponente, causava um efeito de silêncio por 3 segundos, Xingyu decidiu que era hora de terminar essa luta com a habilidade Uivo do Inferno. Black Fang começou a carregar uma bola em sua boca e lançou uma explosão poderosa em direção ao leopardo, derrotando-o. Instantaneamente, o árbitro levantou a mão de Xingyu e o anunciou como o vencedor, deixando todos impressionados, já que ninguém esperava esse resultado. Enquanto isso, do outro lado, Wang Tan caiu de joelhos, pensando que isso era impossível. Xingyu se aproximou dele, lembrando-lhe que ele havia perdido, e então o diretor Su apareceu, mencionando que, de acordo com as regras da escola, Wang Tan tinha que pedir desculpas. Com uma expressão penetrante, ela disse que era hora de pôr fim a essa farsa. Wang Tan estava furioso, mas não tinha outra escolha, então ele abaixou a cabeça diante do nosso garoto e se desculpou. A diretora Su começou a elogiar Xingyu por ter desempenhado bem durante o combate. Ele foi o segundo aluno que chamou sua atenção. Wang Tan deu-lhes as costas e jurou fazer Xingyu pagar por essa humilhação. Ela começou a mostrar um sorriso orgulhoso. Ela estava ansiosa para a apresentação de Xingyu na competição de classificação do primeiro ano que iria acontecer em 3 dias. Xingyu começou a corar e agradeceu-lhe, perguntando quem foi o primeiro aluno que havia chamado sua atenção. Ela revelou que Ye Xuanning é um jovem gênio com um nível de poder espiritual acima 1000. Xingyu lembrou-se de ouvir falar dela durante os exames de admissão. Com um sorriso, Su entregou-lhe um anel como recompensa por ter vencido esta partida, já que ela também apreciava talento. Xingyu ficou sem palavras, pois era um anel espacial que podia armazenar tudo o que o mestre de bestas precisava, desde comida, suplementos até núcleos de monstros. Xingyu estendeu a mão para pegar o anel e, com um sorriso, aceitou humildemente o recompensa. Ele pegou o anel e agradeceu-a do fundo do coração. Após algumas horas, as aulas terminaram e Xingyu deixou a academia. E enquanto as folhas sopravam no vento, ele decidiu apressar-se para casa, pois sua irmã devia estar esperando. Assim que nosso garoto virou a esquina, uma menina de cabelo azul esbarrou nele, deixando-o um tanto confuso, pois ele não sabia de onde ela tinha vindo. De onde? A menina colocou a mão na cabeça e começou a sentir tonturas. Xingyu a segurou pelos ombros e perguntou se ela estava bem, ao que ela respondeu afirmativamente. Ele se abaixou, começou a acariciar sua cabeça e, com um olhar preocupado, pediu para ela ter cuidado da próxima vez e sugeriu que chegasse em casa em segurança e que... Som! A garota ficou paralisada por um segundo até correr para abraçar nosso garoto, explicando que não tinha para onde ir, pedindo que ele a levasse com ele. A mente de Xingyu se encheu de confusão, pois isso era algo que ele não... expectativa. Enquanto o sol se punha, Xingyu foi ao quarto de sua família, e sua irmã mencionou que este era seu primeiro dia mudando para a cidade de Longjiang. Xingyu levou para casa a menina que havia encontrado em frente à academia. E ao ver isso, sua irmã ficou com raiva, pegou-o pela orelha e começou a repreendê-lo, perguntando como ele ousou sequestrar uma criança. Xingyu estava ainda mais confuso do que antes, enquanto do outro lado, a menina permanecia em silêncio, ansiosa para ver se o nosso garoto conseguiria convencer sua irmã. A irmã bateu nele, causando vários inchaços na cabeça. Ele ficou irritado e pediu a ela que esperasse e ouvisse, já que queria explicar, mas ela ficou ainda mais irritada, dizendo que não havia nada para explicar. Algum tempo depois, Xingyu finalmente convenceu a irmã a ouvi-lo e explicou tudo o que tinha acontecido. A menina e a irmã sentaram-se no sofá. Xingyu estendeu a mão e mencionou que Xining tinha medo de feras, o que a tornava inapta para se tornar uma mestra de feras, e que ela tinha fugido de casa porque sua família a maltratava. Ele começou a mostrar um dedo e explicou que a tinha trazido ali para ajudá-la a superar seu medo de feras. Xining começou a abraçar Ruixu, e enquanto chorava, pediu para deixá-la ficar, pois não queria voltar para casa. Ruixu começou a sentir pena e decidiu deixá-la ficar. Xining começou a chorar ainda mais, e Ruixu deu-lhe um abraço e sua expressão estava cheia de seriedade. Ela pediu a Xingyu para se lembrar de nunca escolher uma mulher da família Yi. A mente do nosso menino estava cheia de perguntas, mas mesmo assim ele assentiu. Naquela mesma tarde, na Academia Dragão Azure, os estudantes se reuniram para enfrentar o ataque. Teste. Entre eles estava também Xingyu. Ele começou a se lembrar do que sua irmã lhe dissera, e não sabia por que ela mencionara a família Yi de repente. Nosso garoto estava pensando alto. Um de seus companheiros se aproximou e perguntou sobre o que ele estava falando, lembrando-o de que o instrutor Chen havia dito que a lição de hoje era sobre posicionamento na campo de batalha, perguntando se ele sabia o que era isso. No começo, Xingyu estava aterrorizado, mas então ele se virou e nervosamente começou a mostrar um sorriso forçado, explicando que os mestres de bestas se concentravam no trabalho em equipe na
Batalha com diferentes papéis e diferentes posicionamentos. Entre os papéis havia atirador, bestas com ataques de longa distância, capazes de infligir danos frequentes à distância. Mago, bestas com habilidades de controle em grande escala úteis para causar danos massivos em batalhas de grupo. Tanque, besta com forte defesa e habilidades de cura, servindo como escudo para a equipe. Assassinos, bestas com alta mobilidade e poder de finalização, responsáveis por eliminar inimigos com pouca saúde. E suporte, bestas com habilidades de melhoria que aumentam as habilidades da equipe. O menino ficou surpreso e finalmente entendeu, e perguntou a Shingyu qual posição seria adequada para sua borboleta tempestade. Mas o professor se aproximou e, apontando para ele com o dedo, deu a Wu Xingyu a ordem de não falar durante classe. Então, com uma expressão séria, ele pediu a todos que convocassem suas bestas em ordem de identificação dos estudantes para passar por cada avaliação, pois isso iria determinar o posicionamento de cada um dos estudantes no campo de batalha. Wu Xingyu convocou sua besta e foi designado para a posição de mago, pois ela se destacava em ataques de água em grande escala. Então, foi a vez de Qingyu. Com um sorriso, ele deu um passo em frente e o professor informou-lhe que o primeiro teste era de poder de ataque, perguntando se ele estava pronto. Qingyu permaneceu em silêncio por vários segundos até que ativou a marca em sua mão e invocou Black Fang. E assim que sua besta apareceu, ele deu a ordem para usar Uivo Infernal, e Black Fang lançou uma poderosa explosão em direção ao medidor, causando um efeito de dano crítico com triplo de dano. O medidor começou a mostrar 6.371 pontos. Todos ficaram em choque ao ver que Qingyu havia conseguido fazer triplo dano quando a maioria não conseguia nem chegar a 1,5. Normalmente, o dano de ataque especial das bestas iniciais variava entre 500 e 1.500. O professor não podia acreditar que o Hellstorm Wolf havia conseguido um acerto crítico triplo de mais de 2.000 pontos. Agora que o teste de ataque havia terminado, Qingyu assumiu que ele iria se encaixar no papel de assassino. Mas o professor começou a encará-lo intensamente e pediu para ele continuar. Indo Índia. Ele queria ver até onde o potencial do nosso garoto poderia chegar. No teste de alcance, Qingyu deu novamente a ordem para Black Fang usar fogo do inferno e ele lançou outra explosão poderosa contra uma árvore na distância, queimando-a instantaneamente. O Qingyu ficou surpreso ao ver que o ataque do nosso garoto tinha um alcance de 800 metros, aconselhando-o a assumir melhor o papel de atirador. No teste de defesa, vários ataques foram lançados contra Black Fang, mas um escudo apareceu ao redor de seu corpo, bloqueando os ataques. Até mesmo a extraordinária besta do Professor Chen, a tartaruga de armadura de gelo, não conseguiu quebrar o escudo. No teste de controle, Black Fang usou a técnica de amarração infernal, acorrentando algumas árvores. Mais tarde, chegou o teste de fortalecimento e, usando um dispositivo de simulação de análise de dados, o instrutor mencionou que qualquer fera dentro de 10 metros do lobo tempestade infernal ganharia um aumento de 30% no combate, junto com um aumento de 10% na velocidade de ataque e movimento. Wu Xingyu perguntou ao instrutor qual era a posição de Qingyu no campo de batalha, uma vez que ele poderia se encaixar em qualquer papel. Todos estavam impressionados, mas o professor revelou que havia uma posição especial que se adequava a Qingyu, conhecida como versátil. Todos ficaram um pouco confusos, então perguntaram ao instrutor o que era o título de versátil. Chen começou a levantar um dedo e explicou que se as feras de um domador se destacassem em todas as posições, então esse domador ganhará o título de versátil. Ele não pôde evitar sorrir, pois estava muito claro que Qingyu era o único versátil da turma. Ao ouvir isso, um sorriso apareceu no rosto do nosso garoto. Animados, os outros estudantes se aproximaram dele, perguntando como ele era tão incrível. Qingyu corou e, enquanto tocava sua cabeça, disse que não era tão grande. Negócio. Mas o professor Chen chamou a atenção de todos, pedindo que não ficassem muito empolgados, pois embora fosse raro, polivalentes não eram inauditos. Os dados do primeiro ano ainda estavam incompletos, mas até agora, Qingyu era o único polivalente da turma. No entanto, no segundo ano, havia Ye Xuanming e Han Tianjun, e no terceiro ano, havia Murong Qingyang e Li Chuncheng. Ele aconselhou todos a continuarem trabalhando duro. Seus alunos começaram a mostrar um sorriso. Mais tarde, Qingyu saiu da academia e começou a caminhar por rua. Ele estava feliz e decidiu ir comprar alguns suplementos nutritivos para se preparar para a competição de classificação dos calouros. Mas de repente, um grupo de homens apareceu na sua frente perguntando para onde ele estava planejando ir. Um pouco irritado, Qingyu perguntou quem eles eram. Com um sorriso presunçoso, o líder perguntou ao nosso garoto se ele não tinha ouvido falar do Guilda do Tigre Negro, mencionando que nosso garoto parecia estar procurando encrenca. E entre o grupo estava Wang. Tang, que começou a apontar para Qingyu com o dedo e com um sorriso, sugeriu ao presidente Lei que não desperdiçasse suas palavras com ele e que quebrasse uma das pernas dele para ver se ele ousaria continuar se gabando. Presidente Lei e seus homens começaram a se aproximar do nosso garoto, dizendo que sua sorte havia acabado. Qingyu notou que os homens tinham insígnias de estrelas em suas roupas, indicando que eram mestres de feras de 3 e 4 estrelas. Ele perguntou se não era exagero intimidar um mestre de feras de uma estrela como ele. Wan Tan, furioso, respondeu que, como um valentão, ele podia fazer o que quisesse e Qingyu não podia fazer nada a respeito. O presidente Lei pediu para ele se acalmar, pois eles iam cuidar de Qingyu.
Em seguida, ele convocou sua besta, Lei Hou, um tigre branco. A poderosa besta começou a se aproximar de Xingyu, preparada para atacar, mas ele convocou Presa Negra, que mordeu o pescoço do tigre branco, salvando nosso garoto do ataque e causando o corpo do tigre a colidir contra o chão. O presidente Lei estava furioso, pois Wang Tang não tinha mencionado que a fera de Xingyu era tão forte. Presa Negra e o tigre branco começaram a lutar, e mesmo que nossa fera estivesse em estágio maduro, podia enfrentar o tigre do trovão de estágio extraordinário como se nada fosse. O presidente Lei não ia deixar isso acontecer. Seus homens também invocaram suas feras, e ele decidiu ver quem era mais forte, se a sua guilda do tigre negro de 3 e 4 estrelas ou um novato de 1 estrela. As feras se prepararam para atacar, mas naquele momento Qin apareceu e com um sorriso decidiu ver quem era mais forte, se a guilda do tigre negro ou a guilda celestial, deixando todos em choque. No início, Xingyu ficou em alerta, mas não pôde deixar de sorrir ao ver a irmã Qin Yanran. Os membros da guilda celestial cercaram Lei e seus homens, fazendo-os entrar em pânico. Lei começou a sentir medo, já que a guilda celestial era a segunda guilda de mestres de bestas em Londian City, e nem mesmo a guilda Furacão, que estava em primeiro lugar, ousava enfrentá-los. Li, morrendo de medo, perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela pôs o braço em volta do ombro de Xingyu e mencionou que não sabia que o presidente Lei estava planejando mexer com o irmão dela. Li ficou confuso, já que se lembrava de que ela era filha única. Com um olhar penetrante, ela revelou que Xingyu era seu irmão jurado, reconhecido por ela, deixando uma coisa clara. Qualquer um que mexesse com ele estaria indo contra ela e a Guilda Celestial, fazendo com que todos os seus subordinados convocassem suas feras. O presunçoso presidente Li engoliu em seco e, ao ver as feras, disse a ela que tudo isso era um mal-entendido. Furioso, ele se virou, começou a apontar o dedo para Wang Tang e revelou que foi ele quem os contratou para causar problemas para o irmão dela. Wang Tang começou a sentir medo e, com o corpo tremendo, começou a se desculpar dizendo que não tinha a intenção de prejudicar Xingyu. Qin Yanran cruzou os braços e perguntou a Lei se ele sabia o que fazer agora. Ele começou a suar e respondeu que sim. Ele decidiu dar uma boa lição em Wang Tang e seus homens começaram a espancá-lo. Wang Tang estava um tanto confuso, já que ele havia sido quem os contratou. Qin Yanran e Xingyu foram à sede da Guilda Celestial, e ela perguntou como ele tinha se metido em problemas com aquelas pessoas. Ele explicou que estava apenas comprando impulsionadores de nutrientes para bestas, quando de repente aqueles caras apareceram. Qin Yanran mencionou que ele poderia pedir a ela impulsionadores de nutrientes, já que a Guilda Celestial cuidava disso. Ela levantou um dedo e começou a sorrir. Se o nosso garoto precisasse de suplementos, ele poderia dizer a ela, porque ela poderia dar a ele de graça. Xingyu ficou surpreso ao ver quão generosa ela era. Ela começou a apresentar todas as instalações do prédio. A instalação de treinamento da Guilda Celestial estava equipada com equipamentos de treinamento de última geração para aprimorar as habilidades dos mestres de feras. Eles também tinham uma área que era a zona de recreação, onde os domadores podiam relaxar após missões, com amenidades como golfe e saunas. Em seguida, havia a sala de conferências, onde realizavam reuniões para missões importantes e para a elaboração de estratégias detalhadas. Também tinha uma ala médica totalmente equipada com tecnologia médica avançada e uma ampla variedade de ervas medicinais. Apontando para nosso menino com o dedo, ela disse que os médicos dos mestres das feras eram altamente qualificados e ofereciam um atendimento médico mais avançado para feras feridas. Xingyu ficou um tanto surpreso, agarrou Qin Yanran pelos ombros e perguntou se ele poderia se juntar à Guilda Celestial como médico de mestres das feras. Ela começou a pensar e, antes que pudesse responder, alguém interveio. Era Liu Yu, vice-presidente da Guilda Celestial. Ela disse não, e perguntou ao nosso garoto quem ele era e como tinha chegado ali. Julgando por sua idade e experiência, era uma piada ele agir como médico da Guilda Celestial. Qin Yanran contou à sua tia que Xingyu era seu irmão juramentado. Ele era aquele de quem ela tinha falado, e o que tinha ajudado a subjugar o macaco gigante de 3 olhos no trem. Mas então um homem irrompeu na sala. Nervoso, ele começou a gritar, informando o vice-presidente Liu que eles haviam recebido várias feras gravemente feridas na ala médica. Respirando pesadamente, o homem perguntou o que fazer agora, já que estavam com falta de pessoal. A atenção de Liu voltou-se para o homem. Ela pediu que ele não entrasse em pânico, aconselhando-o a solicitar reforços de outras filiais, e deu a Yanran a ordem de pedir assistência de outros guias. Mas o homem disse que não havia tempo, pois aquelas feras estavam sangrando muito e não durariam muito mais. Xingyu colocou a mão no peito e, determinado, decidiu assumir a responsabilidade de ajudar, explicando a Liu que o tempo era essencial. Ao mesmo tempo, chegou outra besta ferida em uma maca à Guilda Celestial. Era um mastim selvagem de olhos verdes que estava sangrando muito. As enfermeiras decidiram buscar bolsas de sangue de reserva para a besta. Assim que o dono chegou à ala médica junto com sua besta ferida, começou a implorar aos médicos que salvassem sua besta. Todos os médicos ficaram em alerta. Alguns sugeriram parar a hemorragia primeiro, uma vez que a perda de sangue era severa, enquanto outros tentaram usar uma pinça hemostática que não teve efeito.
Em conclusão, ninguém conseguiu parar a hemorragia. Nosso garoto ficou observando em silêncio até que deu um passo à frente e disse que métodos convencionais não iriam funcionar. Ele começou a olhar fixamente para a besta ferida, fazendo com que a janela de status aparecesse. Graças a isso, ele foi capaz de ver os pontos vitais da besta. Esta era uma criatura de nível rei das bestas e tinha uma ferida causada por uma abelha-rei venenosa de agulha dourada, resultando em um trauma similar a um furo. A ferida era grande e estava coberta com muco verde brilhante, que impedia a cicatrização. Shingyu revelou a todos a causa do ferimento e mencionou que o muco verde brilhante era uma toxina única, que impossibilitava a cicatrização do ferimento. Com uma expressão confiante, Shingyu disse que sabia como estancar o sangramento da besta, mas não tinha certeza se o dono confiaria nele. O dono, que estava em pânico, estava em um ponto onde não tinha outra opção a não ser confiar nele, implorando que ajudasse sua besta a parar o sangramento. Nosso protagonista deu instruções aos médicos para preparar o remédio. Eles estavam em choque, pois os ingredientes que ele mencionou continham níveis variáveis de toxicidade, o que iria piorar a ferida. Mas Shingyu permaneceu firme e ordenou-lhes que seguissem sua receita imediatamente, ou perderiam o melhor momento para tratar a besta, revelando que esse mastim selvagem de olhos verdes iria morrer sem o remédio. Os médicos, que não tinham outra escolha, saíram correndo para preparar o remédio. 5 minutos depois, um dos médicos, exausto, trouxe o remédio. Shingyu colocou as luvas, pegou a garrafa e muito cuidadosamente abriu a tampa, e então, usando o dedo, começou a cobrir as bordas da ferida com o líquido. Assim que o remédio começou a fazer efeito, a besta começou a gritar de dor, deixando Shingyu e o dono em choque. Mas então a ferida começou a cicatrizar, parando com sucesso o sangramento. O dono começou a chorar ao ver que sua besta ficaria bem. Shingyu começou a tirar as luvas e perguntou à vice-presidente Liu o que ela achou de seu desempenho. Liu estendeu a mão para ele e disse que sua atuação tinha superado suas expectativas, pedindo desculpas por ter sido grotesca antes. E formalmente convidando-o para se juntar ao clã celestial como um alquimista especialmente designado. Shingyu apertou a mão dela e se sentiu honrado. Depois de algumas horas, ele foi para casa onde sua irmã, enquanto segurava um relatório, ficou zangada ao ver que ele tinha voltado tarde porque estava assinando um contrato com a Guilda Celestial para se tornar um alquimista especialmente designado. Shingyu não pôde deixar de sentir medo. A irmã se virou e ficou um pouco decepcionada ao ver que Shingyu tinha encontrado uma irmã espiritual e esquecido sua irmã real. Shingyu entrou em pânico, explicando que isso não era verdade. Mas então, a garota que estava segurando um travesseiro apareceu e perguntou a Shingyu se alquimista especialmente designado era algo para comer. Nosso garoto explicou que agora ele teria um salário e que neste fim de semana eles iam a um banquete. Shingyu e a garota levantaram os punhos e ficaram muito animados. A cena mudou para o quarto de Wang Tan, que agora estava deitado na cama com a perna engessada. Ele estava furioso e jurou nunca deixar Shingyu em paz até se vingar. Então seu pai, que estava decepcionado, apareceu e o chamou de inútil fracassado. Wang Tan começou a chorar porque seu pai não estava defendendo-o. Apesar de ser filho do vice-presidente, Wang Tan tinha perdido para um palhaço de uma cidade remota na arena, desonrando não apenas a si mesmo, mas toda a família Wang. Wang Tan começou a chorar ainda mais e implorou para que seu pai parasse de gritar com ele, explicando que de alguma forma, Shingyu tinha se conectado com feras de 3 atributos diferentes. Ficou irritado ao lembrar que Shingyu tinha o apoio da Guilda Celestial, então não teria chance de recuperar sua honra. O pai sentou-se na cama ao lado do filho e disse que a Guilda Celestial era alguém que a família Wang não podia se dar ao luxo de ofender. O pai começou a mexer nos óculos e, com um sorriso malicioso, explicou que se Shingyu sofresse um acidente durante o julgamento de Yinanshans e morresse nas mãos de uma besta mágica, isso não teria nada a ver com eles. No dia seguinte, era hora de fazer o julgamento de Yinnanshan e todos os alunos foram para uma floresta onde o pai de Wang Tang revelou que o julgamento seria transmitido em toda a rede. Todos os participantes usavam uma pulseira no braço que permitiria aos professores monitorar o número de feras caçadas nas cenas de batalha em tempo real. A classificação foi composta com base no número de mortes. 10 mortes eram equivalentes ao rank C, 31 mortes ao rank B, 51 mortes, 80 mortes ao rank A e ter mais de 80 mortes era considerado rank S. O presidente Shu virou-se para o vice-presidente Wang e pediu-lhe que, antes de iniciar o teste, anunciasse todos os polivalentes entre esta turma de calouros. Ele fechou os olhos e acenou com a cabeça. Alguns alunos ouviram que Yiming havia conquistado o primeiro lugar no teste do ano passado. Wang revelou que, após o teste de avaliação de posicionamento, havia 3 polivalentes entre a turma de calouros. Na turma 1 estavam Murong Yongshu, o mais velho da família Murong, e Murong Xinxing. Na turma 3 estava Shingyu, que colocou a mão sob o queixo e começou a pensar na família Murong. Havia 4 grandes famílias de domadores na China, a família Yi, a família Li, a família Murong e a família Shangguan. Depois de algumas horas, os professores foram para a sala de transmissão da academia. O cara de bigode chamado Yongshu, que era o comentarista, deu as boas-vindas a todos.
O presidente Shu perguntou ao vice-presidente Wang quantas feras ele achava que Qingyu iria matar. Com um sorriso confiante, ele respondeu que cerca de 50, o que seria uma boa conquista. O professor Chen mencionou que não havia como, já que com o talento de Qingyu, ele iria matar pelo menos 80 feras, mas a presidente Shu apoiou a cabeça na mão e não pôde deixar de começar a sorrir. Ela pensou que Qingyu iria quebrar o recorde de Yi Mingxuang, ansiosa para vê-lo criar um milagre. Todos os calouros começaram a entrar em ordem. O julgamento começou oficialmente. Em menos de 2 horas, a classe 2 conseguiu matar o urso de cauda curta com 10 mortes no total. Da classe 5, Sun Tianhao já tinha mais de 20 mortes. E em apenas 1 hora, Mu Hong Yongxu da classe 1 já tinha 43 mortes. Ele estava descansando debaixo de uma árvore enquanto sua besta estava matando todos. Yongxu começou a apontar para a tela com o dedo e explicou com um sorriso que o grifo branco de Murong Yongxu era a única besta superpoderosa do teste, e sua habilidade chamada de penetração espacial podia não apenas encurtar instantaneamente a distância até a besta, mas também fazer com que qualquer ataque lançado por ela tivesse um efeito penetrante. O grifo branco estava lutando contra a cobra de presas prateadas, que era uma fera com uma habilidade de recuperação particularmente forte, mas que estava restrita pela habilidade do grifo branco, e a morte foi horrível. A fera começou a arrancar a pele da cobra e as pessoas começaram a gritar, pedindo a Xiaobai que não torturasse a cobra. Uma vez que a cobra morreu, Yongxu se aproximou do cadáver para extrair o núcleo da besta. De acordo com a classificação, Xinxin estava em primeiro com 50 mortes, Yongxu em segundo com 49 mortes e Xingyu em terceiro com 48 mortes. A perspectiva da transmissão mudou para a de Xinxing, já que as pessoas queriam ver seu poder. Ela convocou sua besta para lutar contra o leão. A besta dela era um morcego com asas de osso, cuja linhagem era de qualidade lendária, sendo a única besta mortal no teste. O oponente era um leão sedento de sangue, uma besta de segundo nível inicial. Tinha uma linhagem épica. Seu ataque físico tinha um efeito crítico quíntuplo. Apesar de o leão ser muito forte, hoje ele encontrou o morcego com asas de osso, marcando o dia em que morreria. Todos os espectadores da transmissão estavam do lado dela, pois ela era muito bonita e também mais forte que seu irmão, Yongxu. Yongxu revelou que se ela conseguisse matar o leão, teria um total de 51 mortes. Yongxu abriu o placar e percebeu que nesse teste sua irmã iria ficar em primeiro lugar, mas então ficou surpreso ao ver que alguém tinha superado sua irmã. 1 minuto antes, ela havia dado a ordem para sua basta atacar, que soltou uma explosão poderosa de sua boca. Ela começou a sorrir, pensando que tinha outra morte garantida, mas então ficou apavorada porque Qingyu deu a ordem para Black Fang atacar. Pouco antes do ataque da besta de Xinxin atingir o alvo, Black Fang apareceu e, usando sua garra, matou o leão, roubando a morte. A cabeça do leão caiu no chão e Xingyu, que estava montando Black Fang, agradeceu a Xinxin pela morte. Embora por fora ela tentasse manter a calma, por dentro estava muito furiosa. Yongxu relatou que as coisas tinham mudado dramaticamente, já que o nosso cara foi realmente astuto. Ele havia roubado a vitória de Xinxing e tomado o primeiro lugar com 51 mortes. Naquele momento, uma formiga demônio de 3 olhos apareceu atrás deles e se preparou para atacar. Xingyu e Xinxing começaram a se encarar intensamente, e os espectadores podiam sentir sua rivalidade feroz através da tela. Ninguém sabia quem iria reivindicar a vitória sobre a fera. Nosso rapaz decidiu atacar primeiro e deu a ordem para Black Fang usar o Hell's Bind, fazendo com que sua fera criasse uma bola de fogo na boca. A formiga demônio de 4 olhos era famosa por ser espessa e resistente, mas o fogo infernal do lobo Hellstorm ignorou a armadura, causando dano direto. Nosso rapaz decidiu que era hora de acabar com a besta, e Black Fang lançou uma poderosa explosão contra ela. O corpo da besta voou pelo ar, e justo quando Black Fang estava prestes a dar o golpe final, Xinxing entrou em ação, lançando uma lâmina sônica interrompendo Black Fang. Em seguida, ela liberou a habilidade Fogo Congelado Espírito de Ossos, matando com sucesso a formiga demônio de 3 olhos. Assim que o corpo da besta desapareceu, seu núcleo apareceu no chão. Ela pegou o núcleo e nosso rapaz ficou um tanto surpreso ao ver que ela era tão vingativa. Yongxu disse que as coisas estavam ficando interessantes, já que Xingyu e Xinxing estavam empatados em primeiro lugar. Agora faltava menos de 1 hora para o término do julgamento, e tudo o que podiam fazer era esperar. Xingyu foi até um rio onde havia uma besta porco-espinho. Antes que pudesse conseguir a vitória, alguém avançou e matou a besta. Foi Xinxing quem roubou mais uma vitória do nosso garoto. Não importa para onde Xingyu fosse, Xinxing estava sempre seguindo-o para roubar sua conquista. Durante a última meia hora, ela garantiu sua vantagem, tomando 3 conquistas de Xingyu, agora estando em primeiro lugar com 89 conquistas no total. Xingyu se arrependeu, percebendo que roubar a conquista tinha sido errado, perguntando se era necessário ela continuar o importunando. Xinxing, que estava furiosa, simplesmente permaneceu em silêncio. Com um sorriso confiante, nosso rapaz decidiu não ser gentil com ela, aconselhando-a a ter cuidado. Yongxu ficou chocado, percebendo que ele nem sequer estava usando todo o seu poder. Agora faltavam menos de 30 minutos para ele conquistar o primeiro lugar. O tempo estava passando, enquanto ambos continuavam batendo recordes com suas mortes de feras.
Black Fang mordeu uma raposa de gelo, garantindo mais uma conquista. Xin começou a perseguir uma fera voadora, pensando que ele não poderia desafiá-la nos céus, mas, para sua surpresa, Black Fang atacou a fera voadora, conseguindo mais uma conquista e garantindo o primeiro lugar, deixando-a furiosa. Xingyu, que estava montado em Black Fang, estava confiante de que ela não seria mais capaz de derrotá-lo, já que, afinal, restavam apenas 30 segundos. Ela ficou ainda mais irritada e começou a chamá-lo de ladrão, deixando-o um tanto confuso sem saber o que ela estava tentando dizer. Uma fera que estava escondida começou a encará-los intensamente, e enquanto ambos estavam distraídos, a fera começou a avançar em direção ao nosso garoto para tentar um ataque surpresa. Esta era uma fera de nível 3 totalmente evoluída. Sem perder mais tempo, Xingyu montou em Black Fang, mas para sua surpresa, a fera já estava muito próxima, pronta para atacar. Xingyu percebeu isso, mas já era tarde demais. A besta atacou, jogando-os para fora do penhasco. Ao ver isso, Xin ficou chocada, e ao se aproximar do penhasco, viu que Xingyu e sua besta estavam segurando em um galho. A besta dela começou a lutar contra o leão, e ela estendeu a mão para que nosso garoto pudesse subir. Xingyu olhou para um lado e viu Wang Tang entre os arbustos, e nesse momento, o galho quebrou, fazendo nosso garoto cair no fundo. Xin tentou ajudar, mas era tarde demais, deixando-a chocada. Na plataforma de transmissão, o professor Shen levantou-se e decidiu ir pessoalmente salvar seu aluno. A diretora Su pediu ao Chen para se acalmar, já que Xingyu e Xin também eram seus alunos, e como reitora, ela não iria permitir que nada lhes acontecesse. Eles começaram a sair da sala e decidiram ativar o protocolo de resgate de emergência do Departamento de Segurança. Um sorriso apareceu no rosto do pai de Wang Tang, pois com apenas um pequeno truque, ele tinha se livrado da criança prodígio. No fundo do penhasco em Nanshan, Xingyu começou a abrir os olhos, surpreso por ainda estar vivo. Ele se lembrou de ter visto Wang Tang nos arbustos. Ele se levantou e percebeu que era obra daquele bastardo novamente, prometendo desta vez fazer aquele cara pagar pelo que havia feito. Xingyu virou-se e viu Presa Negra ferido embaixo dele. Ele perguntou se Presa Negra tinha usado seu corpo como escudo para salvá-lo, algo que ele confirmou com um uivo. Xingyu convocou uma poção nutritiva e a deu para sua besta beber, já que, com isso, ela iria começar a se sentir melhor muito em breve. O céu começou a se nublar e logo depois começou a chover forte. Xingyu usou a marca que tinha na mão e começou a absorver o corpo de Black Fang, decidindo que era melhor encontrar um lugar seguro para se abrigar da chuva. Ele encontrou uma caverna, entrou, e ao ver que a chuva tinha ficado mais intensa, começou a se preocupar, perguntando-se quando ia parar de chover. Ele começou a se preocupar ainda mais ao pensar que sua irmã devia estar preocupada, sem saber como as coisas estavam indo para Xingyu. Enquanto estava distraído, alguém pisou em um galho. Ao ouvir isso, Xingyu começou a sentir medo, percebendo que havia mais alguém na caverna. Quando ele se virou, alguém o agarrou pelo pescoço. Era uma mulher na forma de uma fera. Ela ficou furiosa ao ver que um humano tinha testemunhado sua verdadeira forma, decidindo que era melhor matá-lo. Ela começou a estrangulá-lo e com suas últimas forças, ele usou sua habilidade, fazendo aparecer a janela de status dela. Ela era a raposa demoníaca de 9 caudas, uma criatura dos mitos. A raposa demoníaca ficou surpresa ao ver que um humano a havia reconhecido. Reconhecimento não foi o suficiente para dar uma chance ao nosso garoto. Diante de uma besta avassaladora, ele estava completamente impotente. Ela agarrou firmemente o pescoço de Xingyu, decidindo que era hora de acabar com isso, mas ele pediu que ela esperasse, percebendo que ela havia sido ferida por um dragão puro sangue, revelando que sem tratamento, ela não duraria mais de meia hora. Ela ficou surpresa ao ouvir isso, sem saber como ele sabia. Ela começou a duvidar, perguntando o que mais ele sabia. Uma chama de esperança apareceu nos olhos de Xingyu ao perceber que essa era sua chance. Ele ativou a marca em sua mão e ela começou a emitir uma poderosa luz dourada. A raposa demoníaca colocou a mão na frente do rosto para não ficar cega. Sem hesitar por um segundo, ela libertou Xingyu e se afastou, e então começou a sangrar pela boca. Xingyu, enquanto segurava a mão no pescoço, disse que sabia que ela era uma raposa demônio de 9 caudas, então não havia como ele não saber algo tão simples. Uma janela de status apareceu. Ela estava em estado crítico, com vários ferimentos à beira da morte com apenas 30 minutos restantes. A causa foi uma invasão de energia de dragão de sangue puro, causando danos internos severos e um desequilíbrio de Qi. Ele não sabia por que os dragões de sangue puro, extintos por 300 anos, haviam retornado, mas sua prioridade agora era mantê-la viva. Confiante, Xingyu disse que poderia ajudá-la. Ela limpou o sangue da boca e não acreditou no nosso rapaz, já que não havia como um simples domador de bestas de uma estrela pudesse ajudá-la. Ela colocou a mão sobre o peito, revelando que as feridas tinham sido causadas pelo mais poderoso dos dragões de sangue puro. Nem os melhores médicos de animais ousariam tentar curá-la. Xingyu mencionou que poderia curá-la, mas com uma condição. Ele não queria salvá-la apenas para que ela o matasse assim que se recuperasse. Em troca, ele queria que ela assinasse um contrato de sangue com ele. Do lado de fora da caverna, ainda estava chovendo. A raposa demoníaca pisou fortemente e começou a liberar energia. Ela ficou furiosa ao ver que Xingyu queria que ela se submetesse a ele e se tornasse sua besta.
Xingyu manteve-se firme em sua decisão, e ao ver isso, ela ficou ainda mais irritada, pensando que ele estava procurando a morte. A raiva a consumiu, fazendo com que ela agarrasse nosso rapaz pelo pescoço novamente. Com o corpo tremendo, Xingyu explicou que ela poderia matá-lo, mas então ela também não poderia viver. Um tanto furiosa, a raposa demoníaca começou a se perguntar se realmente precisava se submeter a Xingyu. Naquele momento, começou a sentir uma dor forte, e todo o seu corpo começou a tremer. Xingyu percebeu que o poder do dragão já havia invadido as partes mais profundas de suas veias, revelando que, se ela não assinasse o contrato de sangue com ele em breve, seria tarde demais. Ela estava desesperada, pois não podia morrer agora. Ela ainda tinha que completar a missão que sua irmã lhe havia confiado. Ela soltou o pescoço de Xingyu e, um tanto furiosa, concordou em assinar um contrato de sangue com ele. Ele se sentiu aliviado, mordeu o dedo, fazendo o sangue começar a escorrer, e então colocou o dedo na testa da raposa demoníaca, fazendo uma estrela dourada aparecer. A partir deste momento, ela era a fera de Xingyu. Uma vez que o contrato de sangue foi assinado, ela pediu ao nosso garoto que a curasse. Xingyu começou a tirar a camisa. Era natural para ele curá-la, já que agora ela era sua fera, e como seu dono, ele ia protegê-la. Ao ver que ele estava tirando a camisa, ela começou a corar, e um tanto furiosa perguntou o que ele estava fazendo. Xingyu pegou uma faca, explicando que ia curá-la. Ele enfiou a faca em seu peito e mencionou que sem tirar a camisa, não podia extrair sangue. O sangue começou a sair do ferimento. Xingyu começou a apontar para o sangue com o dedo e pediu para ela lamber. Ela colocou a mão sobre os olhos e, um pouco envergonhada, começou a balançar a cabeça com a mão. Ela não sabia o que Xingyu estava tentando fazer. Ela era uma fera mítica e não estava disposta a fazer algo tão embaraçoso. Mas nosso garoto explicou que seu sangue poderia proteger as veias do coração dela contra o sangue de dragão. Ela não tinha outra opção, já que, se não o fizesse, iria morrer em breve. Então, ela se aproximou de Xingyu e começou gentilmente a lamber o sangue dele. Ao provar o sangue dele, ela começou a se entusiasmar, sentindo que seu corpo estava agora cercado por uma força poderosa. Assim que terminou, Xingyu vestiu sua camisa novamente, e agora que seu ferimento não era mais um problema, ele perguntou qual era o nome dela, já que afinal, ele era agora seu mestre. A raposa demoníaca disse que seu nome era Dilu. Ela lembrou que ele era um domador de bestas de uma estrela. Com uma expressão suspeita, ela perguntou como ele sabia que sua ferida havia sido causada pelo poder do dragão. Xingyu percebeu que ela estava relacionada aos dragões extintos e não era uma simples fera, então pensou que talvez ela soubesse o que estava acontecendo com ele. Xingyu soltou um suspiro e decidiu contar a verdade, revelando que seus olhos foram manchados com sangue de dragão há 2 meses. Então ele ativou seu poder e explicou que graças a isso, ele podia ver a janela de estatísticas de qualquer besta. Ele mencionou que conseguiu ver informações relacionadas ao ferimento dela graças ao painel do sistema. Dilu percebeu que ele tinha o mesmo olhar dos dragões, seus olhos sendo semelhantes aos lendários olhos do demônio divino. A lenda dizia que o olho do demônio divino podia ver todas as informações das bestas mágicas. Ela percebeu que nosso garoto devia estar confundindo esse poder, pensando que era uma janela de sistema. Essa habilidade só poderia ser herdada por dragões demônios ao longo das gerações, mas claramente, Xingyu era apenas um humano. Ela ficou curiosa, sem saber exatamente o que Xingyu era. Ele estava meio confuso e perguntou por que ela estava em silêncio. Ela decidiu parar de pensar no assunto, já que agora ele era seu professor, e se ele realmente possuía o olho do demônio divino, então ela também poderia acabar se beneficiando. Ela sentou-se em cima de uma pedra, revelando que ele teve muita sorte, pois seus olhos se transformaram nos lendários olhos do demônio divino devido à influência do sangue de dragão. Xingyu ficou um tanto surpreso ao perceber que isso não era um sistema, e Dilu o repreendeu, dizendo para parar de falar bobagens. Ele não tinha viajado no tempo, aconselhando-o a parar de ler romances. Os painéis de informação que ele viu eram simplesmente uma visão do poder do olho do demônio divino. Xingyu estava um pouco confuso, já que não tinha ouvido falar sobre isso antes. Quando ele encontrou Husky, viu um núcleo no chão, e alguém lhe disse que isso poderia despertar o sangue de sua besta espiritual e transformá-la. A primeira vez após o incidente do ataque do dragão, guiou nosso garoto a encontrar um núcleo, que poderia despertar a linhagem de uma fera. Durante a avaliação na Academia do Dragão, ele alimentou o Black Fang com o núcleo, e inesperadamente sua besta evoluiu para um cão infernal, e graças a isso, ele passou na avaliação da Academia. Xingyu não sabia quando iria ouvir sobre isso de novo. Naquele momento, uma besta com presas apareceu e começou a andar em direção a eles. A besta começou a rugir, e ao ver isso, Dielu ficou alerta, pegou Xingyu pelo colarinho e puxou-o para o lado, pedindo que não baixasse a guarda. A besta entrou na caverna. Era um leão de lava, e tinha sido ele quem havia jogado Xingyu do penhasco. O leão começou a liberar magma no chão, e Xingyu ficou um tanto surpreso ao ver que a besta ainda o perseguia incansavelmente. O leão usou seu poder e começou a atacar. Por sorte, Dielu e Xingyu reagiram a tempo e saíram do alcance do ataque.
No processo, seu corpo atingiu o chão duro da caverna e assim que ele se levantou, o leão já estava na sua frente, pronto para atacar novamente. Mas, naquele momento, alguém atacou o leão, salvando Shingyu por um triz. E ao ver isso, ele não pôde deixar de ficar sem palavras, sem saber o que estava acontecendo. A pessoa que havia atacado o leão era Ji-Lu. Com um sorriso, ela começou a invocar uma poderosa bola de energia, explicando que, apesar de estar ferida, ela não era alguém que feras como elas poderiam desafiar tão facilmente. O leão ficou enfurecido e se preparou para atacá-la com sua garra. A batalha começou, criando uma grande cortina de fumaça. Assim que a cortina de fumaça desapareceu, pôde-se ver que o leão estava em cima de Ji-Lu e parecia levar a vantagem. Mas ela ficou furiosa ao ver que essa besta havia ousado desrespeitá-la. Ela começou a perder a compostura, e a raiva tomou conta dela, invocando o olho do desastre natural. Um poderoso olho gigante apareceu acima deles, e em questão de segundos, o corpo do leão se transformou em pedra, perdendo a vida. O corpo do leão desapareceu, e Shingyu se sentiu aliviado ao ver que não havia mais perigo. No entanto, ele começou a sentir-se mal, e não muito tempo depois, seus olhos se fecharam. Ele foi teletransportado para o Mar da Consciência, onde havia um poderoso dragão que se sentiu feliz ao ver que ele finalmente tinha despertado. Shingyu, que estava sentado em cima do corpo do dragão, começou a se perguntar quem estava falando, sem saber o que era aquele lugar. O dragão perguntou se ele tinha se esquecido de que sua besta havia evoluído graças à sua ajuda. Shingyu finalmente percebeu que o dragão havia sido quem o guiou para encontrar a linhagem e evoluir sua besta de presas negras com o núcleo, sem saber exatamente quem era esse dragão. O dragão havia despertado graças ao poder da linhagem, e ele também não sabia quem era. Shingyu logo percebeu que o dragão havia despertado graças ao poder do sangue do dragão daquela época. O dragão tinha certeza de que poderia ajudá-lo a alcançar a glória suprema. Shingyu pediu que ele parasse de brincar, já que alguém que não sabia o que era não seria capaz de ajudá-lo. O dragão questionou se ele não tinha visto sua habilidade, e uma janela do sistema apareceu na frente de Shingyu, percebendo que os painéis do sistema eram obra do dragão. O dragão conseguia ver as estatísticas das bestas mágicas, e de acordo com as informações, se Shingyu usasse sua consciência, ele poderia invocar o dragão, e se seguisse suas instruções, no futuro, Shingyu poderia se tornar um dragão. Shingyu ficou um tanto surpreso, perguntando qual era seu propósito, e o dragão explicou que queria recuperar sua memória. Shingyu perguntou por que o dragão havia aparecido agora. Ele tinha pensado que era algum tipo de sistema. O dragão explicou que, à medida que a força de Shingyu aumentasse, ele poderia comunicar-se com sua consciência de forma mais estável, e agora que tinha contratado 2 companheiros bestiais, ele poderia aparecer. Shingyu, um tanto confuso, começou a se perguntar que lugar era esse e como tinha acabado aqui. Este era um mar da consciência onde suas mentes estavam conectadas, e depois que ele perdeu a consciência, o dragão aproveitou a oportunidade para vir vê-lo. O dragão começou a desaparecer, pensando que era hora de Shingyu acordar. Shingyu estava um pouco ansioso, sem saber quando seria a próxima vez que se veriam novamente, e o dragão disse que estaria sempre com ele. Shingyu acordou no hospital, sem saber como tinha acabado ali, lembrando-se de ter estado na caverna. Professor Chen e Diretor Shu apareceram ao ver que ele tinha acordado. Shingyu sentou-se e, um tanto confuso, perguntou como havia chegado ali, lembrando-se de estar em uma caverna no fundo do penhasco. Ela explicou que a equipe de resgate o encontrou perto da caverna, inconsciente. Estranhamente, a equipe de resgate também encontrou o cadáver do leão de lava perto da caverna, a menos de 100 metros de onde ele havia sido resgatado, perguntando se ele sabia o que tinha acontecido lá. Com um sorriso nervoso, ele explicou que estava inconsciente naquele momento, questionando se ela estava suspeitando dele e se acreditava que um domador de feras de uma estrela que quase perdeu a vida poderia ser capaz de matar uma fera tão poderosa quanto o leão de lava. A diretora Shu acreditou nas palavras do nosso garoto, crendo que ela estava pensando demais sobre isso. Ela pediu para ele não se preocupar, pois a instituição iria investigar o incidente a fundo para descobrir a verdade. Com um sorriso forçado, ele decidiu confiar nela. O professor Chen mencionou que no julgamento em Nanshan, tanto ele quanto Murong Tintin obtiveram uma classificação S+, quebrando o recorde da academia, pedindo-lhe para descansar calmamente, já que mais tarde ele teria que se preparar para a competição de classificação dos calouros, que começaria neste fim de semana. Depois de dizer isso, eles saíram, e a marca que Shingyu tinha na mão começou a brilhar. Ji-Lu se manifestou, e nosso garoto, que se perguntava para onde ela tinha ido, percebeu que ela havia entrado na marca da besta. Ela explicou que ele havia se esforçado para alimentá-la com o sangue de seu coração, e após se ferir, ele não pôde mais resistir, perdendo a consciência. E então a equipe de resgate chegou à caverna, então ela se escondeu dentro da marca para evitar ser descoberta. Ela tinha ouvido tudo, então perguntou se sua queda do penhasco tinha sido um acidente. Shingyu lembrou-se de ver Wang Tang nos arbustos. Ele sabia que não tinha sido um acidente, jurando desta vez não perdoar aquele bastardo. O vice-presidente Wang foi para sua casa e enquanto tomava uma xícara de chá e lia um livro, Wang Tang, um tanto aterrorizado, apareceu, revelando que algo terrível havia acontecido.
O pai colocou a xícara de chá na mesa e não pôde deixar de se irritar ao ver o comportamento imprudente do filho, questionando por que ele havia interrompido sua sessão de leitura. Wang Tang se aproximou, justificando que algo sério havia acontecido. Ele começou a mostrar seu celular, onde havia notícias sobre Xingyu. Recentemente, a Academia Qinglong organizou um teste em Yinanshan e um dos jovens talentosos caiu tragicamente de um penhasco. Mas felizmente, o jovem foi encontrado. Wang Tang revelou que Xingyu não estava morto e ainda estava vivo. Ele entrou em pânico, eles não conseguiram matar Xingyu e agora ele estava em busca de vingança e tinha o apoio da guilda Kankyong. O pai permaneceu calmo, explicando que o incidente de Yinanshan não tinha nada a ver com eles. Wang Tang não tinha tanta certeza disso, mas, com um sorriso confiante, o pai mencionou que mesmo que Xingyu suspeitasse deles, ele não tinha provas. Wang Tang começou a sentir medo, sem saber o que fariam agora. O pai abriu uma gaveta e explicou que naturalmente não deveriam fazer nada, ou não parar até que Xingyu estivesse morto. Ele tirou uma pequena caixa com o símbolo de uma caveira e a lançou para o filho, dando-lhe a ordem de matá-lo. Wang Tang, um pouco confuso, pegou a caixa sem saber exatamente o que era. A noite caiu e Xingyu foi para o apartamento da sua família. E enquanto descansava na cama, o seu telefone começou a tocar. Ele ficou um pouco confuso ao ver que era uma ligação de Lao Wu. Ele atendeu a ligação e Lao Wu não pôde deixar de chorar ao ver que Xingyu ainda estava vivo, agradecendo aos céus. Nosso garoto tinha voltado são e salvo, conquistando o primeiro lugar na competição Injen. Para Lao Wu, Xingyu era incrível. Se ele descobrisse quem fez isso a Xingyu, trataria a pessoa como um cachorro. Seus gritos eram tão altos que Xingyu teve que tapar o ouvido. Com um sorriso, ele começou a conversar com Lao Wu e não pôde deixar de se sentir feliz, já que todos estavam preocupados com ele. No hospital, sua irmã estava esperando ao lado da sua cama até ele se recuperar, e quando chegou em casa, a garotinha o abraçou com lágrimas nos olhos. Lao Wu informou que a competição de classificação dos calouros havia sido adiada até que Xingyu se recuperasse. Ao ouvir isso, Xingyu ficou um tanto surpreso, pois não podia acreditar que a competição de classificação dos calouros havia sido adiada apenas por causa dele. Lao Wu explicou que o seu desaparecimento se tornara viral, e a escola ativou protocolos de emergência e lançou uma busca massiva por ele. Por isso, algumas atividades acadêmicas foram adiadas, incluindo a competição de classificação dos calouros. A competição de classificação dos calouros era o grande evento anual da Academia Qinglong, onde os estudantes tinham que lutar entre si para chegar à final. Os calouros seriam agrupados, e a ordem da competição seria decidida por sorteio. E uma vez que os 8 primeiros fossem decididos, os 3 melhores iam competir. Lao Wu cerrou o punho e não pôde deixar de se sentir animado, pois esta era uma batalha intensa e emocionante que iria determinar o futuro dos calouros. Ele pediu ao nosso rapaz para não se atrasar. Xingyu desligou a chamada, prometendo que ia descansar bem para chegar a tempo. Se ele conseguisse uma boa classificação nessa competição, iria conseguir atrair a atenção e os recursos da academia. Para liberar as habilidades do Mestre das Feras, o mestre precisava fornecer energia espiritual suficiente para sua fera. Quanto maior o nível da fera, mais energia espiritual era necessária. Atualmente, nosso garoto não era muito forte, mas com os recursos da academia, ele poderia aumentar sua energia espiritual mais rapidamente. Ele precisava evitar a situação em que Di Liu esgotaria sua energia durante a última execução da habilidade. Seus olhos estavam cheios de vingança, já que para eliminar a família Wang, ele tinha que contar com o poder de Di Liu. Xingyu se deitou na cama. Usar a habilidade de Di Liu consumia uma grande quantidade de energia espiritual. Ele tinha que encontrar uma maneira de aumentar sua energia espiritual antes que a competição começasse. Ele começou a adormecer, decidindo ir perguntar ao dragão. Depois de cair no sono, ele foi para o Mar da Consciência, onde começou a cair no vazio. Mas naquele momento, uma luz brilhante o acordou. Ele apareceu em frente ao olho do dragão. Perguntou se Xingyu estava pegando um atalho. Xingyu ficou um tanto nervoso. Agora que o dragão estava ao seu lado, era melhor aproveitar. O dragão não se recusou, pois enquanto nosso garoto o ajudasse a recuperar sua memória, ele o ajudaria em troca. Xingyu fez um acordo com ele e prometeu manter sua palavra. Ajudando um ao outro, ambos sairiam ganhando. Uma janela do sistema apareceu na frente dele. Ele tinha que meditar profundamente para entrar no Mar da Consciência e conversar com o dragão. Mas, no entanto, isso era algo perigoso. O dragão adaptou o painel de dados de Xingyu usando um sistema de jogo do mundo humano como referência. O sistema tinha uma loja onde nosso garoto podia comprar itens. Para evitar que nosso garoto relaxasse e perdesse a tarefa crucial de ajudá-lo a recuperar suas memórias, o dragão decidiu emitir tarefas periodicamente através do sistema. Se o nosso garoto completasse essas tarefas, ele poderia ganhar pontos ou outras recompensas físicas. O dragão abriu a loja e, ao ver os itens, Xingyu ficou sem palavras. Sem perder um segundo, nosso garoto comprou a pílula do espírito do dragão. Ela poderia aumentar instantaneamente a energia espiritual do usuário em 10 vezes.
mas após 5 minutos, haveria uma repercussão que causaria um período de fraqueza. Esta pilha espiritual do dragão era o que o nosso garoto tinha em mente, mas seus efeitos colaterais eram significativos, então ele precisava usá-la com cautela. Este era um presente do dragão, mas no futuro, ele teria que conquistar o que quisesse por conta própria. A partir de agora, ele poderia recitar silenciosamente: o mestre das feras atravessa o vazio, o escudo sagrado obedece, para invocar o sistema. A menos que algo urgente acontecesse, Ting Yu não deveria vir ver o dragão, pois ele precisava descansar. Xing Yu guardou a pílula do espírito do dragão e decidiu ir embora para não incomodar mais o dragão. O dragão começou a observá-lo fixamente, pedindo para não o decepcionar. No dia seguinte, Xing Yu saiu de seu apartamento para ir à escola. Embora estivesse se sentindo um pouco melhor, sua irmã ainda estava preocupada com ele e pediu para ir com calma, enquanto por outro lado, a menina pediu para ter cuidado. Xing Yu começou a caminhar em direção à academia. Hoje era a competição de ranking dos calouros e nosso garoto não sabia se o velho Wu estava pensando nele. Ele passou por um poste onde havia um cartaz. Consumido pela curiosidade, ele arrancou o cartaz e não pôde deixar de se sentir um pouco surpreso. Era um cartaz de procurado da Raposa de 9 Caudas, ou mais conhecida como Ji Liu. Ela tinha roubado o Núcleo Dourado e sua recompensa era de 3 bilhões. Xing Yu, furioso, foi para um beco remoto e convocou Ji Liu, perguntando se ela estava mentindo para ele e por que não tinha contado que era procurada pela família real. Ji Liu desviou o olhar, respondendo que não tinha escondido intencionalmente. Foi culpa dele por não ter perguntado. Apontando para o cartaz de procurada, Xing Yu revelou que ela era uma criminosa procurada pessoalmente pela Imperatriz. Isso era um assunto muito importante, mas mesmo assim, Ji Liu não tinha pensado em contar isso a ele. Ji Liu achava que nada teria mudado se ele soubesse disso antes. Se King Yu se arrependesse de ter assinado o contrato de sangue com ela, então ele poderia traí-la e reclamar a recompensa. Xing Yu manteve-se firme e recusou-se a traí-la, pois agora ele era seu mestre e esperava que ela confiasse nele e contasse seus segredos. A mente de Ji Liu encheu-se de culpa, e ela começou a se lembrar de quando lambeu o sangue de Xing Yu para assinar o contrato de sangue. Ela decidiu confiar nele e revelar a verdade. Ela convocou um cristal roxo, revelando que a razão pela qual Shang Yuanlan tinha colocado uma recompensa por ela era por causa desse pequeno cristal. Xing Yu começou a observar o cristal e ficou um tanto confuso sem saber o que era. Ji Liu explicou que era um dos tesouros supremos do clã dos dragões, conhecido como Lágrima do Dragão. As lendas diziam que o clã dos dragões de puro sangue havia deixado para trás 3 artefatos sagrados: a espada escama reversa, o bigode do rei dragão e a lágrima do dragão. A espada da escama reversa e o bigode do rei dragão eram artefatos devastadoramente poderosos usados em batalha, mas a lágrima do dragão não tinha capacidades ofensivas e foi formada pelas lágrimas de 10.000 dragões de sangue puro. E se todo o seu poder fosse liberado, poderia reverter tempo e espaço, tornando possível viajar ao passado. Ao ouvir isso, nosso garoto ficou sem palavras. Ele sempre se perguntara por que os dragões estavam reaparecendo se o clã dos dragões havia sido extinto 300 anos atrás. Sua atenção fixou-se no corpo de Ji Liu, e ele perguntou o que havia acontecido durante a guerra contra os dragões 300 anos atrás. Dai Liu respondeu que ela não sabia. Naquele momento, alguém chamou a atenção de Xing Yu. Ele rapidamente ativou a marca que tinha na mão, e Dai Liu se escondeu dentro. Eram Xin Xin e Yongshu. Ele estava um pouco surpreso ao ver que Xing Yu ainda estava vivo, já que pensava que sua irmã tinha se enganado. Agora que nosso garoto tinha sobrevivido a uma catástrofe, Yongshu pediu para ele ter cuidado para não morrer na próxima vez. Xin Xin estava um pouco confusa, já que sabia que seu irmão estava preocupado com ele e ainda assim estava sendo brusco. Yongshu revelou que desde que Xing Yu caiu do penhasco, sua irmã se culpou completamente, a ponto de não querer comer. Quando ele foi ao quarto dela para chamá-la para comer, ela recusou, e só voltou a comer depois de ver a notícia da sobrevivência de Xing Yu na televisão. Ela estava tão faminta que naquela mesma noite devorou vários pratos extras de arroz. Yongshu pediu ao nosso garoto para ter cuidado na próxima vez, pois sua irmã poderia parar de comer novamente. Ele deveria ser atencioso, ou o apetite da irmã iria sofrer. Xin Xin, consumida pela vergonha, cobriu a boca do irmão. Nosso garoto prometeu ter cuidado no futuro. O torneio de ranking dos calouros estava prestes a começar, e Xing Yu perguntou se eles queriam treinar juntos. Yongshu tirou a mão da irmã da boca dele e, com uma expressão fria, recusou, já que a relação deles não era próxima o suficiente para treinarem juntos, especialmente depois que Xing Yu tinha roubado a morte da irmã dele durante o julgamento de Nanshen. Xing Yu sentiu-se um pouco decepcionado. Yongshu e sua irmã partiram, deixando nosso garoto um tanto confuso, sem saber o motivo de terem se aproximado dele. No dia seguinte, todos os estudantes da Academia do Dragão Azul foram ao estádio onde o torneio de classificação dos calouros iria acontecer. O comentarista Yongshu deu as boas-vindas a todos e, com um sorriso animado, declarou que o torneio estava prestes a começar, onde todos os calouros teriam que tirar sorteios para determinar a ordem das batalhas. Todos os estudantes formaram uma fila e começaram a tirar sorteios um por um. Entre eles estavam Xing Yu e Wang Tang. Ele ficou furioso ao ver que Xing Yu tinha retornado vivo, afinal. Ele jurou não deixar Xing Yu se reerguer desta vez.
Era a vez dele de tirar a sorte, e todos se afastaram ao reconhecerem o filho do vice-diretor. Wang Tang explorava a posição de seu pai na academia para assediar as garotas na biblioteca, mas Xing Yu deu a ele o que ele merecia na arena. Todos desprezavam Wang Tang, chamando-o de a maior vergonha da academia. Wang Tang estava furioso após ser humilhado por Xing Yu da última vez. Ele tirou uma loteria da caixa e um sorriso maligno espalhou-se por seu rosto quando percebeu que lutaria contra Xing Yu, uma oportunidade perfeita para a vingança. Ninguém podia acreditar que uma luta entre Wang Tang e Xing Yu aconteceria novamente. A luta não foi uma coincidência, já que o pai de Wang Tang havia manipulado o sorteio com o nome do nosso garoto de um lado da caixa. Wang Tang estava feliz e determinado a não decepcionar seu pai novamente. Consumido pelo ódio, ele se aproximou de Xing Yu e jurou destruir sua besta mais tarde no ringue. Em resposta, Xing Yu mostrou um sorriso confiante dizendo que estava ansioso por isso. A hora da luta chegou, e os dois entraram no ringue. Xing Yu começou a caminhar em direção a ele, determinado a se vingar por ter sido jogado do penhasco. Yongshu e Xinxin estavam entre os espectadores. O irmão, um tanto confuso, perguntou por que ela continuava olhando fixamente para Xing Yu, ao que ela respondeu com outra pergunta, questionando se ele não conseguia sentir. Yongshu ficou um pouco surpreso, já que ele não conseguia sentir nada, mas sua irmã revelou que, desde que Xing Yu foi resgatado após cair do penhasco, sua aura se tornou muito mais forte do que antes. O diretor Shu também ficou surpreso com o aumento do poder de Xing Yu, sem saber o que ele vinha fazendo nos últimos dias. Assim que Xing Yu e Wang Tang entraram no ringue, o árbitro levantou uma bandeira vermelha e indicou o início do round. Rapidamente, Shinku e Wang Tang se afastaram e invocaram suas feras, dando-lhes a ordem de atacar. Na tela apareceram as estatísticas de Black Fang e do Leopardo de Gelo. Ao ver isso, Xinxin ficou aterrorizada e sentiu que algo não estava certo. De acordo com as estatísticas, Black Fang estava em sua forma inicial, mas com base em sua aura, ela sentiu que seu nível não era da forma inicial. Ela sabia que o testador de bestas não cometia erros, então pensou que a informação devia estar correta. A mente de Xinxin estava cheia de confusão. Para ela, isso era muito estranho. Ela ficou surpresa ao perceber que Xing Yu estava propositalmente suprimindo o nível de Black Fang para usar esta competição a fim de completar um avanço decisivo. O Leopardo de Gelo saltou sobre Black Fang, mas ele rapidamente saiu da área e esquivou-se de seu ataque poderoso. O Leopardo de Gelo abriu a boca e lançou um poderoso cristal de gelo, mas pouco antes do ataque atingir, Black Fang transformou-se em sombra. O cristal de gelo explodiu, criando uma onda fria e poderosa por toda a área. A explosão foi tão forte que todos os espectadores começaram a sentir frio. Quando a cortina de fumaça começou a desaparecer, a sombra começou a se mover, e enquanto o Leopardo de Gelo tentava entender o que tinha acabado de acontecer, Black Fang apareceu atrás dele e começou a sorrir. Black Fang usou o Uivo Infernal, destruindo o chão em pedaços e fazendo o corpo do Leopardo de Gelo ser arremessado para trás. Então, Black Fang apareceu atrás dele e provocou uma grande explosão. A explosão fez o ambiente frio criado pelo ataque do Ice Leopard desaparecer, fazendo os espectadores sentirem calor. Yongshu ficou sem palavras, pois este confronto era muito emocionante. Há pouco fazia frio, e agora está calor. Xing Yu ficou com raiva, ativou a marca que tinha na mão e deu a ordem para Black Fang usar a garra silenciosa, deixando Yongshu chocado, pois era a primeira vez que via alguém usar uma técnica de combate do atributo das trevas. O corpo de Black Fang começou a emitir uma aura sinistra, fazendo com que o Leopardo de Gelo recuasse por medo. A aura de Black Fang estendeu sua garra e atingiu o Leopardo de Gelo com força no rosto. Agora ele havia sido silenciado pela garra silenciosa de Black Fang e não podia usar habilidades. Todos começaram a zombar da besta, dizendo que ela parecia exatamente com seu mestre. Wang Tang ficou firme, pois não iria perder duas vezes contra a mesma habilidade. Ele se encheu de determinação, tirou uma pequena bola de gelo e a lançou em sua besta. Ela abriu a boca e a engoliu. O Leopardo de Gelo começou a sorrir. Então, 2 cristais apareceram no corpo da besta, e depois seus dentes e garras cresceram, tornando-se muito maiores do que antes. Ele pisou forte no chão, abriu a boca e lançou uma poderosa rajada de gelo em direção a Black Fang. Começou a rugir com força, liberando cristais de gelo. Então a besta usou seu poder e começou a congelar o chão. Xing Yu estava confuso, pois não sabia como a besta tinha se tornado tão forte de repente. Ele usou seu poder, e seus olhos começaram a brilhar, e graças a isso, ele pôde ver a estranha aura em torno do corpo da besta. Percebendo que Wang Tang havia usado drogas proibidas para tornar sua besta mais forte, ele revelou a todos que para vencer esta luta, Wang Tang havia se rebaixado ao nível de forçar sua besta a tomar drogas proibidas. Obviamente, isso o deixou com raiva. Ele estendeu a mão e deu a ordem para sua besta usar a tempestade de lâminas de gelo. A besta abriu a boca e começou a disparar cristais de gelo afiadas em direção à presa negra. Vários cristais passaram perto de seu corpo, criando pequenos cortes. Agora Black Fang estava ferido, e ao ver isso, Xing Yu não pôde deixar de se preocupar, pedindo para aguentar firme.
Consumido pela sede de vingança, Wang Tang cerrou o punho e mencionou que isso ainda não tinha acabado, decidindo terminar isso usando o martelo de gelo. Um grande martelo de gelo começou a se formar no céu e então começou a descer sobre o Black Fang. A besta de Xingqiu não teve tempo de reagir, fazendo com que o martelo a atingisse. O ataque congelou o chão nas patas do Black Fang. Os espectadores ficaram chocados, pois não sabiam como o leopardo de gelo tinha se tornado tão forte de repente. Agora Xingqiu estava em desvantagem, já que sua besta não podia se mover. Com um sorriso confiante, Wang Tang mencionou que da última vez na arena ele o deixou ganhar de propósito, mas desta vez ele iria mostrar a verdadeira força. O pai de Wang Tang e o diretor Su também estavam assistindo à luta. Com um sorriso, o pai elogiou Wang Tang dizendo que o talento dele não era inferior ao de Xingqiu. Ela estava furiosa, pois sabia que eles tinham usado alguma droga para tornar a besta de Wang Tang mais forte. Black Fang agora estava em perigo, porque se as coisas continuassem assim, não só iria perder a luta, mas também haveria efeitos posteriores da luta. O leopardo de gelo começou a se aproximar e Xingqiu estava ciente do perigo, então ele deu a ordem para sua besta usar o golpe de cauda de inverno. Pouco a pouco, o gelo começou a congelar o corpo de Black Fang. Xingxin, diretor Su, professor Chen e o amigo do nosso garoto não sabiam o que ia acontecer agora, ou se Xingqiu seria capaz de reverter a situação.